Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vão me dando retorno aí, Olá, professor, bom dia. tudo bom? Vão me Bom dando dia, professor. retorno aí em relação a, principalmente ao áudio. Bom dia. Bom dia, Jéssica, Thiago. 15 alunos nesse momento, 16 agora. Felipe acabou de chegar, então agora são 17 alunos. Vão me dando retorno, por gentileza. Estava escutando, professor. Ok. Acho que agora vocês estão me vendo também. Eu resolvi usar fone de ouvido, então vocês vão me dando retorno aí. Eu acho que eu já dei Positivo. aula online para vocês, né? No domingo. Vamos lá. Então, conforme prometido aí, mais uma vez estamos aqui. Mestre, aqui tá a- assim, é um pouco baixo aqui O áudio. o seu áudio só. Se eu aproximar assim fica melhor? Sim, Beleza, então. Então vou fazer isso. Fica melhor. Porque tá chovendo hoje, então barulho externo eu preferi usar o fone. Ok? Mas vamos me dando retorno. Eu preciso ser compreensível para vocês aí. Aula um pouco comprometida, né? É diferente, muito Bom diferente do dia. que na sala de aula. Eu vou fazer a apresentação aqui da minha tela. E aí vocês me dão também feedback para saber se vocês estão vendo minha tela aí? Sim, sim. Beleza, beleza, Manuel. Então muito provavelmente vocês estão vendo aí os slides, correto? Correto. Beleza. Positivo. Beleza, então. Eu quis enviar por e-mail o convite, porque lá eu não preciso ficar saindo da aula para aceitar o convite. Mas eu acredito que todos já estão, aqueles interessados, né, na aula. E não sei se alguém vai chegar atrasado, enfim. Mas vamos lá. Agradeço aí a disponibilidade de todos, tá? Vou desligar a minha câmera aqui, vou ficar só no áudio agora. Então, assim, vocês já me conhecem, né? Já tivemos a oportunidade aí de trabalhar em outras matérias. Acho que foi introdução, né? E aí tive o convite aí da coordenação para dar essa aula de ergonomia. É uma aula que é um tema que eu acho bom, porém é um tema muito vasto, para quem já é da área sabe. Para quem não é da área, eu vou tentar passar o máximo de informações possíveis. Tá? É um tema assim bem abrangente. Então, vamos lá, vamos iniciar, ok? Qualquer coisa, abram o áudio aí para que a gente possa interagir. Interação é a melhor maneira de não se tornar uma aula enfadonha, ok? Vamos dando feedback. Bom, então vocês já me conhecem, então eu criei não, aqui é só para a gente definir aqui algumas regrinhas aí, alguns princípios de uma boa aula, ok? Então haverá um pausa ao final de cada linha de pensamento. A nossa aula de hoje ela está dividida em 5 partes, né? Eu dividi ela em 5 partes. E aí ao final de cada uma delas a gente dá uma pausinha para tomar uma água, discutir um pouco sobre o assunto. Então vão anotando as dúvidas ao longo da aula para eu não ficar toda hora parando, né? A ordem para tirar as dúvidas será definida no chat, então escrevam as dúvidas de vocês no chat. Eu não estou vendo o chat agora, eu estou na tela como vocês estão vendo também, tá? Mas quando eu voltar lá eu vou ver no chat. E aí também, quem não quiser escrever, eu vejo as dúvidas e aí a gente vai interagindo, é só abrir o microfone e a gente vai conversando. Quem escrever primeiro no chat terá prioridade, é claro, né? Discussão e comentários no final da aula. É interessante, pessoal, que vocês não tenham medo de expor a opinião de vocês, não tenham medo de errar,
tá? Eu preciso que vocês tirem o máximo de dúvidas possível, principalmente, não só nesse tema, mas todos os temas possíveis, tá? Não existe pergunta errada, não existe pergunta vergonhosa, não se sintam assim, tá? Eu preciso, principalmente aqueles que não têm experiência na área, eu preciso que vocês tirem o máximo de dúvidas, que o professor, isso, não tenham vergonha de... E principalmente, não durma, tá? Ontem, quando eu estava fazendo essa aula, mostrei para minha esposa, hoje faz todo sentido, hoje amanheceu um dia frio, chuvoso em Manaus, tá? Então, assim, interajam comigo, tá? Anotem as dúvidas de vocês, e para que a gente não fique aqui mais ou menos 2 horas e meia, e vocês não venham a dormir, é tudo que eu não quero. Como eu falei, a nossa aula ela é dividida em 5. Hoje, a cada aula eu vou tentar passar uma visão, né, evoluindo aí, começando desde, é claro, do conceito, tá? Vamos passar pela evolução, reconhecimento dos riscos, avaliação dos riscos, área de trabalho humano, e no final eu vou passar um exercício, que esse exercício vai ser a presença de vocês, tá bom? Quem mandar o exercício, vocês têm os grupos formados, eu vou recolher aquilo como a presença de vocês, tá bom? Então assim, aí sempre tem um espertão, né? E se eu não fiz, se eu não participei da aula por N motivo, digamos assim, não é querer ser esperto, mas por algum motivo não pôde participar da aula, mas ele se envolveu no trabalho, ele buscou, né? Essa aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar para vocês, eu vou aceitar, tá bom? Porque eu sei que há imprevistos, tá? Eu tento não ser o mais rigoroso possível, porque a gente sempre tem um trabalho, sempre tem alguma coisa que acontece, ok? Então assim, quando me entregaram, né, na verdade desde o início, que falaram, Alex, você pode dar ergonomia, a primeira coisa que eu pergunto é a carga horária, né? E aí a carga horária, passaram para mim, deixa eu ver aqui, passaram para mim 30 horas, isso significa que são 3 aulas, né? Na sala de aula, passar o dia todo, já dei essa minha tese de que passar o dia todo para adquirir conhecimento é um pouco chato, né? Então a gente sempre comprimia as nossas aulas, a gente passava direto na hora do almoço, mas mesmo assim, 30 horas, ou seja, 3 aulas, elas para mim nunca serão suficientes para passar o máximo de informações. Por isso que sempre me veio essa cabeça do Abraham Lincoln, né? Se eu tiver 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando meu machado, porque tem a ver com, antes de você conhecer a técnica, você tem que conhecer a filosofia, você tem que conhecer toda uma visão de campo daquele tema para que você possa desenvolver um bom trabalho, tá? Então, assim, eu vou passar para vocês informações e a gente vai discutir. Eu falo filosoficamente porque a gente vai discutir essa ciência para que a gente saia um pouco daquela imagem. Eu acho que quando a gente coloca ergonomia no Google, a primeira coisa que uma das primeiras imagens que aparece é essa do certo, do errado, do ângulo, né? Tem que ter enfim. Então, abrir um pouco a mente para o que é ergonomia. A ergonomia, ela é uma ciência, digamos assim, à parte, né? Ela tem uma norma regulamentadora à parte, né? O PGR, ele está aí, o plano de gerenciamento de resíduos, o plano de gerenciamento de riscos, ele está aí, ele faz uma alusão que uma análise ergonômica do trabalho, ela tem que ser feita à parte, então ela é uma ciência à parte, tá? Em que a gente tem que entender. Infelizmente, as condições hoje do mundo atual, eu queria estar muito na sala de aula, porque quando eu estava revisando aqui a matéria, eu fiz muitos exercícios com a turma anterior, assim, tipo, numa aula, fazer 2, 3 exercícios, foi muito legal, foi muito dinâmico. Infelizmente, essa dinâmica é comprometida com a aula online, tá? Porque eu gosto de fazer esses exercícios para vocês fixarem aquela informação, mas a minha ideia, tá? Hoje vai ser uma ideia inicial, a gente vai desenvolver numa segunda aula para questões de ferramentas ergonômicas, você já deve ouvir falar. Na última aula que eu vou falar de NR17, tá? NR17, infelizmente, é uma norma que não tem sido atualizada de maneira tão frequente, então ela acaba ficando para trás, tá? E aí acabam assumindo, pessoal, que a gente chama, tá, de doutrinadores, tá? Então, assim, existem pessoas
profissionais da área da ergonomia que acabam desenvolvendo ferramentas para poder a gente desenvolver, tá, um trabalho bom. Tá? Eu posso citar aqui, eu acho que um dos mais famosos que existem no Brasil, que é o professor Hudson Couto. O Hudson Couto é um cara que criou inúmeras ferramentas, porque assim, na última aula eu vou apresentar a NR17 para vocês e vocês vão ver que ela é muito mecânica, né? Ela é muito dividida em membros do corpo, em mobiliário, ela é muito mecânica. Então assim, existem algumas ferramentas que faltam na própria norma para que eu possa obedecer ela mesma. Então, um dos cernes principais da ergonomia é que eu obedeça ou que eu siga uma psicofisiologia do trabalhador. E aí sempre me cai a pergunta de como eu vou fazer isso. A pergunta de nós engenheiros sempre vai ser essa: como que eu vou atrelar uma norma técnica a uma realidade da empresa, refletindo numa concepção, tá, palpável, numa concepção que eu possa escrever, que eu possa orientar. Então a ideia é a gente abrir a mente para muita coisa que a NR17 não dá pra gente, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês. Então a ergonomia, ela tá, se vocês pararem para analisar, a ergonomia ela tá em todo lugar, tá? Ela tá desde um joystick, que a gente chama, né, um controle de videogame, que ele tem que ter um encaixe melhor na mão, né, até as cadeiras, né, porque que uma é diferente das outras, independente da sua aplicabilidade, porque umas têm rodízio, outras são fixas, porque umas têm braços, outras são acolchoadas, né, as próprias letras, ó, aqui, ó, deixa eu colocar meu ponteiro aqui vermelho. Então, as próprias letras aqui, ó, ela tem N maneiras de eu demonstrar ela que isso, para eu que estou me comunicando, né, com um espectador, com alguém, é ergonomia, porque eu estou me adequando às diferentes psicofisiologias das pessoas, em que, né, no caso das letras aqui, algumas serão mais fáceis de compreender, outras não, né? E isso, de certa maneira, é ergonomia, tá? Então, assim, vocês já apresentaram o TCC, vocês devem ter ouvido falar, ou chegou lá um modelo para vocês, de que a letra tem que ser Time New ou Arial, porque ficou definido em algum lugar que elas são melhores visualmente, tá? Se eu usasse uma letra, por exemplo, como essa aqui, ó, ficaria um pouco difícil de eu ler e de eu compreender, dependendo da pessoa. Então, o próprio slide, que eu tenho que me comunicar com vocês visualmente de uma maneira melhor, maneira mais limpa, de uma maneira não tão poluída, ela de certa maneira é uma ergonomia, ok? Então, o conceito dela, vão haver vários, pessoal. Quando vocês forem fazer trabalho voltados à ergonomia, vai haver vários conceitos, tá? Mas o principal delas é que, né, a palavra ergonomia é de origem grega, formada pela palavra ergon, trabalho, e o nomos, que é regra. Então, a palavra ergonomia significa regras para trabalho. Mas a gente vai avançando e vendo outros conceitos, né? A maioria remete a um conjunto de estudos, adaptações, vamos ler essa daqui. Essa daqui é do dicionário Aurélio. Conjunto de estudos que visa a organização metódica de trabalho em função do fim proposto das relações entre homem e máquina. Né? Assim, a ideia quase sempre vai ser a mesma. Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento, ambiente, particularmente da aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia, na solução dos problemas surgidos desse relacionamento. Ergonomia é a ciência que objetiva adaptar o trabalho ao trabalhador e o produto ao usuário, tá? É o estudo, ó, mais uma vez, do homem com seu trabalho, equipamento e meio ambiente para que exista maior produtividade com menor prejuízo físico e mental, tá? E aí eu chego na NR17, que ela me diz que são parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, pessoal, esses parâmetros que muitas das vezes não serão claros, eles não vão dizer, não tem como eles definir uma subjetividade que cada atividade no mundo tem, não tem como ser definido. Então, por isso que eles dizem subjetivamente que tem que adaptar, e aí na última aula eu vou ler isso. É impossível não abrir a NR17 para a gente discutir alguns pontos, que vai depender muito da criatividade, vai depender muito da própria capacidade, da expertise do engenheiro, no caso nós, né, de moldar essas adaptações,
Mas para isso nós temos que ter o domínio do que é filosoficamente, por isso que eu estou falando aqui que a gente primeiro vai afiar o machado 6 horas para poder cortar a árvore, tá? Então essa filosofia a gente tem que entender muito bem, tá? Isso não quer dizer que é algo fechado. O que eu vou passar para vocês é um pouco do que eu conheço sobre ergonomia, tá? Mas existem inúmeros cursos por aí. Então, assim, o ensino, assim, a burocracia, digamos assim, do ensino que vocês estão fazendo aqui, que é se formar num período de 1 ano e 6 meses, né? Ela tem um período fechado, mas a aprendizagem ela sempre vai continuar. Então, para mim, que me formei lá em 2011, né, eu tenho que estar, né, participando de cursos para eu me atualizar e tudo mais, tá? Para que você veja se você está acompanhando. Muito se fala da ergonomia 4.0, tá? Então vocês têm que estar se atualizando. Mas aqui para nossa aula eu vou passar uma base, né? Nós vamos discutir nessas 3 aulas um pouco do que é ergonomia, e aí a gente vai avançando, né, com a experiência, a gente vai avançando com os cursos, com estudos, tá? Com que a gente fosse debruçar. Se a gente fosse, lembra que na primeira aula lá, eu lembro que eu falei na aula de introdução que perguntei quais eram os motivos de cada engenheiro ter ingressado nesse curso. E aí eu falei para vocês, para quem tem experiência já tem uma visão um pouco melhor, mas para quem não tem, não fiquem tristes, assim, porque pode parecer um mundo inalcançável, né? Porque existem os nichos, né, dentro das normas regulamentadoras. A NR17 ela é uma muito forte. Se a pessoa quiser se especializar só em ergonomia, ela tem um campo de atuação enorme, tá? Porque praticamente toda empresa, por menor que seja o seu risco, ela vai ter alguma necessidade ergonômica, né? Ela vai ter alguma, quer seja preventivo, quer seja corretivo, tá? É uma área assim que você pode especializar. Então, como que eu vou conseguir abstrair de dentro, exemplificando aqui na imagem, abstrair informações que me digam que tal posto é ok, tal posto não é ok, que parâmetros eu posso usar, quais são as vertentes de trabalho que eu posso tirar, tá? A ideia é que a gente possa sair com alguma noção nessas 3 aulas de ergonomia, para que eu tenha um norte. Sempre esse vai ser o meu objetivo com vocês, tá? Na primeira aula eu falei que eu não vou dar, dificilmente assim, eu vou dar modelo e falar, é assim que se faz, tá? Eu posso até dar modelos. Na terceira aula eu vou abrir alguns para que a gente abstraia tudo que a gente está vendo teoricamente aqui, mas a ideia é que você olhe para um local de trabalho, né? E aqui é uma empresa muito grande, mas vocês também podem pegar empresas pequenas e médias, mas que vocês entendam a dinâmica daquela relação entre homem e máquina, entre homem e produto. Toda empresa ela cria um produto, tá? Quer seja palpável ou não. E aí dentro dessa relação, dessa interação, né, para criar uma resultante produto, eu tenho um homem e uma máquina, eu tenho um homem e um mobiliário, eu tenho um homem e um ambiente, eu tenho um homem, né, enfim, interagindo. E essa é a proposta da ergonomia, que essa interação ela seja o menos prejudicial à saúde dela, né? Então, assim, muitas das vezes a ergonomia ela vai se confundir com a higiene do trabalho. Eu acho que vocês já tiveram essa matéria, né? Não sei se vocês estão em higiene 1, 2 ou 3, depois vocês me falam aí, tá? Mas ela vai se confundir lá com o antecipar, o reconhecer, o avaliar e o controlar, tá? Essa é a base da higiene ocupacional, tá bom? Ela vai se confundir um pouco com o PGR do que pede hoje, que é para fazer um inventário de riscos. Então, quando fala inventário de risco, ele vai listar tudo, tá? E é claro, vai ter algumas implicações, digamos assim, vai remeter algo à ergonomia dentro da empresa, e aí a norma pede para que seja feito um documento à parte, assim como é insalubridade, periculosidade. A ergonomia ela merece, tá bom? Um estudo à parte. Bom, aí eu trouxe aqui uma pergunta bem frequente, tá? Quem pode atuar como ergonomista, digamos assim, né? A primeira imagem que vem na sua cabeça sempre vai ser que a gente é apto para isso, mas não é só a gente, né? E aí eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou abrir um documento que não fica também tão bem definida, porque a ergonomia ela não é uma profissão regulamentada no Brasil, então ela é muito abrangente. Toda vez que me perguntam isso, eu tenho um pouco de
de similaridade, eu sinto um pouco de similaridade com o plano de gerenciamento de resíduos, que hoje o que a norma determina, ou então o que ela abre precedente, uma brechinha ali na lei, é que qualquer pessoa com conselho de classe, ou seja, qualquer pessoa com ensino superior pode assinar um plano de gerenciamento de resíduos. Não necessariamente alguém engenheiro ambiental, por exemplo, né? Se a pessoa se comprometer perante o conselho de classe, isso está cada vez ainda perdendo mais força. Na FVS, por exemplo, já propus alguns planos de gerenciamento lá, eles não estão pedindo nem mais a RT, tá? Então, assim, a pessoa simplesmente faz o plano lá, se tiver conforme os parâmetros que eles pedem, os critérios, é aprovado, né, o plano de gerenciamento. Mas na ergonomia ela é um pouco similar, porque não diz fulano, ciclano e beltrano, não. A norma, quando a gente for abrir a NR17 na última aula, a gente vai ver que a pessoa tem que ter uma habilitação técnica, uma competência técnica, mas passando aqui o médico do trabalho, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, fisioterapeuta, tá? Então, assim, é muito pouco definido quem pode e quem não pode. Vai depender muito da experiência, de cursos, tá? Por exemplo, em 2003 eu fiz um curso de ergonomia na Biocursos, tá? Que fica ali perto ali no Ver Alves, tá? Na época eu era técnico de segurança, mas junto comigo naquela sala tinha médico do trabalho, tinha enfermeiro do trabalho, tinha fisioterapeuta, tá? E aí nós ganhamos um certificado, tá? E aí não tem nada impedindo que essa pessoa possa fazer uma análise ergonômica do trabalho. Não tem nada impedindo, tá? Quando existe o que a gente chama de vacância, né? Quando não tem ali quando não tem nada definido, né? Quando não é taxativo, tá? Então abre precedente. E aí aqui eu vou abrir um documento só para elucidar. O pessoal vão falando comigo aí para não me sentir sozinho aqui. Mas eu vou abrir um documento aqui, que é a nota 287 do Ministério do Trabalho, que ela fala um pouco sobre isso. Não sei se vocês já tiveram acesso, ou vocês já ouviram falar, tá? Então essa nota técnica aqui, ó, ela foi feita uma consulta por parte desse Paulo Sérgio aqui, que eu não sei quem é, mas ele tinha a mesma dúvida que todos nós tínhamos, que era esclarecimento acerca do profissional capacitado para realizar uma análise ergonômica, né, segundo a norma, ministrar treinamentos. E aí eu vou pegar os pontos principais aqui do documento, que à época ainda era Ministério do Trabalho, hoje a gente sabe que é Ministério da Economia, né, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, tá? E aí em resposta aqui ao que foi dito, que foi pedido esclarecimento, a NR17 não estabelece profissional para realizar a ET, tá? Esta aparente emissão não é injustificada. No Brasil, a profissão de ergonomista não apresenta uma formação específica de nível superior. Então, assim, eu já ouvi falar que na Itália, né, ou em outros países da Europa, tem uma graduação só de ergonomista, que leva 5 anos, assim como qualquer outro de nível superior. Tá? E a pessoa, aqui no Brasil, eu ouvi falar que tinha em São Paulo, uma coisa do tipo, mas assim, não é um tema que eu me aprofundei, tá? Mas o que eu sei é que tem muito pós-graduação e cursos, tá? Chancelados pela Associação Brasileira de Ergonomia, tá bom? Mas assim, nível superior não existe, tá? Então assim, vou pegar aqui o ponto principal, que está no final, ó, a profissão de ergonomista ainda não é regulamentada no Brasil. Eu vou mandar para vocês esse documento para que vocês possam ler ele na íntegra, mas o que ele fala aqui é que existem muitas atividades que, pela sua atividade mesmo na prática, ela tem essa capacidade, né, psicológica, anatômica, fisiológica, ó, né, que dá esse condão, enfim, vai muito do profissional se comprometer ou não. Então, ele dizendo, não, eu acho que eu tenho aptidão, ele vê lá tudo que a norma estabelece como um parâmetro mínimo. Então, um fisioterapeuta, né, bastante experiência aí na área de cinesioterapia, por exemplo, né, a famosa ginástica laboral. Eu acho que eu tenho conhecimento, eu fiz um curso de ergonomia, eu acho que eu consigo fazer essa análise ergonômica do trabalho voltado para essa questão aqui anatômica. A gente vai perceber que a ergonomia ela está dividida em várias partes, né? Anatômica, biomecânica, né? De máquinas e equipamentos, tá bom? Então, assim, ela não é só aquele cara sentado que a gente viu lá no início da aula, sentado bonitinho na cadeira, com os ângulos tudo certinho, não. A gente vai ver que a ergonomia ela está em várias
áreas, tá? Então aqui depois eu mando para vocês. Vamos continuar a aula aqui. Ok? Então, o ergonomista ele não é uma profissão regulamentada, depois vocês veem melhor essa nota técnica. Então, eu queria já ter um ponto de partida bom, que é o entendimento, tá? Isso aqui, geralmente, ele está entre o meio e o final da aula, mas aí eu trouxe para o início, porque eu já quero que a gente tenha esse entendimento, tá? Da diferença entre análise ergonômica do trabalho e laudo ergonômico, tá bom? Então, de um lado, eu vou ter... Deixa eu mostrar aqui. Eu vou ter aqui uma análise ergonômica do trabalho que eu entendo como um estudo mais abrangente, tá? Uma oportunidade onde eu vou ter mais tempo, tá? Mais vertentes para eu analisar, e um laudo ergonômico onde eu vou ter uma avaliação pontual, tá? Uma avaliação investigativa, talvez, de uma doença do trabalho, enfim, coisas do tipo. Então, eu coloquei aqui algumas características, tá? Eu vou ter aqui, de um lado, um estudo mais abrangente, por exemplo, de máquinas e equipamentos. Imaginem que a gente tem uma NR só para isso, NR12. Mas imagina que um dono de uma empresa, ele quer saber se as máquinas e os equipamentos deles, né, que a gente chama lá na NR12, quando você for se debruçar nela, que ela praticamente pede para que você crie uma classificação das máquinas, né, um score, que a gente chama, existem outros. Assim, a norma não dá, mas ela dá várias ferramentas para você dizer se aquela máquina ou equipamento ela tem das diversas avaliações que ela pode ter, né, se ela é boa, mal, ruim, digamos assim, bem a grosso modo mesmo, né, boa, mal, péssimo, né, da questão da interação com o ser humano, da questão da interação de acidente que ela pode causar ergonomicamente, enfim, coisa do tipo, tá? Operações de trabalho, posturas, então ela tem muito a ver com o meio ambiente, tá? Não só com uma coisa pontual. Então, a análise ergonômica do trabalho, ela me dá essa oportunidade de fazer uma coisa um pouco mais estudada, tá? O laudo já é mais algo pontual, tá? Alguém se acidentou, né? Ou uma doença do trabalho profissional, processo judicial, então ele é um meio pontual. Então, sempre que alguém, porque assim, esse conhecimento ele é nosso, né? Ou da pessoa que se propõe a fazer uma análise, trabalhar com ergonomia, um ergonomista, digamos assim, tá? Então, a demanda ela vai chegar para você de maneira meio turva, assim, de maneira meio atabalhoada. Você que vai reunir todas as informações necessárias para você saber se aquele estudo, se aquele trabalho vai demandar um pouco mais de estudo ou se ele vai ser um pouco pontual. Isso reflete diretamente no negócio que você vai fazer para você não ter prejuízo, tá? Porque assim, a empresa geralmente eu falo isso por experiência própria, a empresa geralmente ela quer fechar o negócio ali na hora e tal. Você tem que definir essas delimitações, porque senão você vai acabar perdendo, né? Uma coisa que era um X, aí começa a aumentar para YZ, e aí você acaba tendo prejuízo, tá? Porque você se compromete, por isso que a minha sugestão é que você sempre, antes de fechar qualquer negócio, escreva uma proposta de trabalho, porque assim, a gente sempre vai se deparar, sempre não, quase sempre vai se deparar com uma empresa, vamos fechar, tal, tem uma necessidade tal, quanto tu cobra? Tal, vamos começar logo, não sei o que. Então ela vai te dar uma pressão que se você não tiver uma concentração e se você não tiver uma calma, você vai falar, me dá R$1.000 aí para fazer isso, aí você não define nada. Quando aquela atividade ou aquela prestação de serviço vai evoluindo, né, você vai percebendo que é muito mais daquilo que inicialmente vocês conversaram, e aí você fica meio que sem ferramentas para dizer, opa, não era isso, era assim e tal. Aí o cara vai falar, mas a gente já fechou o negócio e tal. Então, assim, o máximo de informações que você buscar, tá? O máximo de informações que você mastigar, né? Você está precisando de uma análise ergonômica do trabalho ou um laudo ergonômico? Qual é a diferença? Uma análise ergonômica do trabalho, eu vou fazer um estudo um pouco mais aprofundado, eu vou trabalhar com ferramentas, eu vou conseguir classificar essa máquina, esse equipamento. O laudo é para algo mais específico, eu vou trabalhar só com uma pessoa, com uma máquina, tá? Tudo que é no coletivo, tá? E tudo que é um pouco mais abrangente, ela tem essa visão de análise ergonômica, e o laudo é para algo mais específico, tá? Então, assim, tem essa distinção muito bem definida, porque senão você pode estar assumindo algo que no final você possa ter prejuízo,
E aí eu coloco aqui que a ET ela propicia correção de posturas, treinamentos, análises preventivas e uma nova cultura, tá? O laudo ele propicia uma avaliação pontual, um nexo pontual, tá? A gente já falou sobre nexo causal, né, em outras aulas, vocês já devem ter visto também. Análises corretivas, ou seja, a M já aconteceu, tá? A M já aconteceu. Então não adianta fazer análise ergonômica não, adianta para fazer um estudo para que aquilo não venha acontecer de novo, mas a M já aconteceu, o laudo ele vai definir se existe um nexo causal entre a interação do homem-máquina com aquela ou doença, ou acidente, ou tal, coisa do tipo. E ela trabalha dentro de uma cultura específica. Dentro de uma empresa, grande ou pequena, existem vários setores, podem existir várias atividades que eu tenho uma cultura da empresa, mas eu tenho uma cultura daquele setor, ou daquela atividade, tá? Então sempre imagine os dois lados da moeda. Uma empresa grande, como a Honda, uma empresa pequena, tá? Onde eu tenho, sei lá, 10 funcionários, mas cada uma tem as suas culturas, microculturas, culturas localizadas, culturas setoriais, culturas de atividades, culturas, enfim, uma série de coisas, tá? Então, sempre faço essa distinção. Então, por exemplo, eu coloquei um questionamento aqui. O registro de queixas de funcionários sobre determinada atividade é uma análise ou um laudo? Tá? Então, assim, imagina que vários funcionários registram queixas, tá, de uma atividade, tá, de uma máquina, e aí você vai tratar aquilo como uma análise ou um laudo. Tá? Então, esses questionamentos, né, ele já te dá um ponto de partida. O nome do documento que você criar já diz um pouco sobre o entendimento que você tem sobre o tema. Tá? Então, assim, imaginem para um perito perante o juiz. Tá? Imaginem numa auditoria externa. Tá? Se você trocar aí essas concepções, tá? O que era laudo, você fez análise, o que era análise, você fez laudo, já demonstra um pouco sobre o teu entendimento, né? O perito ou o juiz, enfim, numa questão um pouco mais de embate, né? A gente sempre fala da questão jurídica porque a gente imagina que pode evoluir para uma questão aí trabalhista, né? E aí a sua tese pode derrubar ou não. Quer dizer que o seu trabalho está errado? Não, é a sua visão naquele momento daquilo, tá? Mas se a sua visão não for abrangente, não for muito bem organizada, tá? Ela pode cair o seu nome como um bom profissional, ela pode cair, ok? Então, assim, eu vou dar uma pausinha agora. A gente falou Professor, meia hora aqui já. E aí eu abro aqui pra gente tirar dúvidas. Pode falar. só em relação a esse estudo que o senhor falou que é mais elaborado, Certo. partindo do posto com uma similaridade, seja de uma perícia judicial, ambiental, Certo. ou da elaboração do licenciamento, a necessidade da multidisciplinaridade em relação a, por exemplo, você colocou máquinas e equipamentos. Certo. A gente, como engenheiro de segurança, vai avaliar alguma situação que seja específica, sei lá, da área de manutenção, Certo. ou da área de elétrica, que tenha os profissionais capacitados. Há necessidade de aval deles ou a gente consegue ter essa prerrogativa mediante nossa capacidade técnica e conhecimento? Beleza, Felipe. Muito boa pergunta. E eu queria te dizer, e assim, até para todos mesmo, nunca esqueçam disso. Tudo e todos os trabalhos que envolvem, né, ou um laudo ou uma análise mesmo, elas vai necessitar de uma equipe multiprofissional, tá? Então, assim, nunca pensem, a diferença entre ensino e aprendizado, como eu falei para vocês. O ensino, ele vai acabar num determinado momento em que você conseguiu seu certificado, mas o aprendizado, ele vai até o último dia da sua vida, tá? Então, assim, o meio de trabalho multidisciplinar, ele é a melhor forma. É claro, no final vai ter alguém assinando, que no caso serão ou vocês, enfim, alguém vai ser o pai da criança. Mas essa questão multidisciplinar, ela acima de tudo, ela é filosófica, mais uma vez, tá? Porque não tem como eu saber de tudo, não tem como, tem alguma vertente ali do trabalho em que eu vou precisar da ajuda de alguém, né? Quer seja de um doutor em fisioterapia, quer seja do tiozinho lá da manutenção, tá? Eu dei um treinamento, acho que foi final do ano passado, de NR12, máquinas e equipamentos, para uma empresa. E aí eu falei muito sobre isso, e aí o feedback que eu tive deles foi que muito
ações, tá? Quer seja preventivas ou corretivas, elas passavam muito por cima da própria entrevista com o funcionário, do próprio questionamento, do próprio envolvimento do funcionário. Tá? Pessoas que têm 10, 20, 30 anos de experiência, mas que não são consultadas. Tá? Esse é um erro. Na nova NR1, vocês vão ler lá, o plano de gerenciamento de riscos, ele pede o envolvimento dos funcionários. Vocês têm que criar mecanismo de consulta e de registro disso. Como é que eu vou fazer isso? É através de um questionário? É através de uma entrevista qualificada? No PGR, apesar de ele exigir, apenas inventário de riscos e plano de ação minimamente, todas essas obrigações existe uma diferença, né? Do pode, como eu já falei, do pode com deve, tá? Tudo que a norma dizer pode, vocês não são obrigados, é facultativo. Mas o deve, ele é obrigado. Então, percebam o que pode e o que deve, tá? Muita coisa vai ser para enriquecer o trabalho de vocês, não é porque algo não é obrigatório que vocês não vão fazer. Então, dentro do PGR, ele pede esse mecanismo. Imagine que vocês tenham uma fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Ministério da Economia, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, e aí vocês pegam assim um delegado regional assim muito bom mesmo, um cara que conhece tudo, ele fala, tá, quais foram os mecanismos que você criou para ter um envolvimento de funcionários, né, dentro dessa análise. E aí, se você não tiver algo evidente, que pra gente sempre vai ser documento, não adianta você falar que você fez, se você não tem um documento que afirme isso, você pode aí ser penalizado por aquilo, tá? Então, o nosso dever, o nosso trabalho sempre vai ser trabalhar na prevenção. Eu sempre exponho, pode parecer uma opinião forte, mas eu sempre exponho que é muito vergonhoso uma fiscalização te autuar de algo que é seu trabalho fazer. Tá? Então fica uma coisa assim, pô, você não viu que tem que fazer isso na norma? Então, assim, eu sempre faço um exercício que é sobre determinado tema, criar um checklist, o que minimamente eu preciso saber, minimamente, o que aquela norma, o que aquela atividade, né, o que aquela operação pede para mim minimamente, eu tenho que saber daquilo. E aí, cada item eu vou trabalhar para que eu possa obedecê-lo. Não tem como fazer tudo, tá? Mas aí, dentro da própria sistemática do PGR, que ele pede para eu fazer um inventário de riscos e determinar as prioridades, tá? Eu consigo trabalhar evolutivamente. Eu consigo demonstrar no momento 1.0x, até evoluindo dentro, né, de um XY, que eu estou evoluindo, que antes eu obedecia X itens da norma e isso vai crescendo e eu posso até fazer um gráfico subindo lá. Ó, eu comecei aqui não conforme com 30 itens, hoje são 15, o planejamento para amanhã são 10 e a gente finalizar isso dentro de uma programação daqui a 1, 2 anos e ser zero. A gente conseguir, não custa nada sonhar, a gente conseguir obedecer a norma X plenamente em todas as suas operações. Então, Felipe, sempre vai ter esse envolvimento, tá? Até hoje, muitos temas, inclusive, assim, que eu me sinto seguro para falar, eu peço ajuda, né? Porque pode ser que um amigo meu tenha feito um curso, sei lá em São Paulo e ele tenha trago algo novo que eu não estou percebendo aqui na hora, tá? Que ele vai falar, e ele, cara, a gente ter essa conexão, ela é muito boa, esse network, né? Então, assim, da sala de vocês, com certeza vai sair alguma empresa de consultoria futuramente aí. Vocês vão aprender a se comunicar, mesmo que vocês não criem uma empresa, né? O Thiago pode falar com o Mário, que pode falar com a Jéssica, com a Aline, e aí todos vão se comunicar. Enfim, a ideia sempre, a grosso modo, é não perder serviço, tá? Mas muito mais que não perder serviço, é vocês terem um nome confiável, que não sofram com fiscalização, que não sofram de uma maneira em que o nome de vocês vai estar atrelado a uma incompetência, né? Muito se espera da função de engenheiro, né? Então a gente tem que estar preparado para muita coisa. Ok? Mais alguém? Obrigado, professor. Nada. Mais alguém? Sem dúvidas? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Professor, Pode falar, Thiago. em relação à análise ergômica em si, ela é
só querendo antecipar um pouquinho, ela é um processo meio empírico, né? Do que a gente acha baseado na nossa análise, ou não. Ou realmente as ferramentas apontam para uma direção certa, que não cabe interpretações, por exemplo, Certo. de partes diferentes, assim. Certo. Você acabou de antecipar o trabalho final, tá, Tiago? Esse é o meu maior dever, essa é a minha maior preocupação com vocês, tá? De entender todas as nuances de uma demanda, de uma necessidade, para que vocês venham, à luz da norma, poder fazer essas interpretações. Como eu falei, a NR17 ela não é tão abrangente, ela é uma norma antiga. Inclusive hoje tem uma consulta pública em andamento, eu já ensinei vocês, entre lá no ENIT, né? EINIT, né? Coloquem consultas públicas ENIT, vocês vão saber quais estão em andamento. Existe uma da NR17 para atualização, ela ainda não foi aprovada, mas o pessoal já está, né, o meio profissional já está dando como certa essa atualização e ela vem trazendo muitas coisas novas, tá? Mas mesmo assim, ela não é suficiente para muita coisa, tá? Na última aula eu vou destrinchar a NR17 e você vai ver que ela é muito subjetiva. Como é que eu vou aplicar esse parâmetro, esse tal parâmetro que a NR17 me pede, com algo palpável, algo que eu possa medir? O engenheiro, ele tem essa necessidade de medir para dizer se algo é bom ou ruim. Ele precisa de uma vara de medição, tá? Então, essa pergunta que você fez é muito boa, Thiago, porque o meu empenho aqui vai ser demonstrar para vocês que, além da NR17, tá, existem ferramentas que a gente chama de ferramentas ergonômicas voltadas para determinada atividade, tá? Então, aqui eu vou falar umas que, na verdade, a maioria delas são aceitadas, né, aceitáveis, digamos assim, porque tudo que a gente faz pensando em evoluir para um processo judicial que vai meio que avaliar e vai chancelar aquele seu trabalho, a gente sempre tem que pensar assim, né? Eles são aceitos ou não no meio científico, tá? Então lembrem que na minha aula anterior, em que eu falei sobre a jurisprudência, sobre os doutrinadores, que o que eles falam dentro de um meio científico, de uma pesquisa científica, ele é aprovado, mesmo não estando dentro das normas. Tá? A mesma coisa acontece com ergonomia. Tá? Por isso que eu sempre uso nomes como Hudson Couto, Dr. Otacílio, que criaram ferramentas que ao longo do tempo elas são aceitas. E elas respondem a algumas demandas e necessidades que a gente tem. Tá? Como é que eu vou, por exemplo, avaliar uma ação biomecânica de um carregador de saco de cimento? Tá? Não tem isso na NR17. E aí a gente, como engenheiro, a gente vai se desdobrar para procurar algum embasamento técnico. A nossa vida vai ser essa, a gente vai colocar no Google lá, ou a gente vai fazer um curso que vai abrir a nossa mente para que esse embasamento técnico faça sentido e que a gente fale sempre uma coisa que eu falo para vocês. Não é opinião minha, não é opinião do Tiago, é opinião conforme norma tal, conforme estabelecido numa jurisprudência, conforme estabelecido pelo ergonomista tal, conforme estabelecido numa súmula do TST, conforme estabelecido, sei lá onde for, mas vocês vão ter sempre que se apoiar numa situação científica, entendeu? Então, Thiago, eu vou trazer elementos aqui para vocês, que para vocês conheçam, saibam identificar essa demanda, tá? E conheçam saber onde procurar, tá? As normas estão atualizando para que a gente sempre, né, evolua nesse sentido e que ela sempre nos dê esse embasamento técnico, sem que a gente tenha que estar se rebolando para procurar como linkar esse nexo causal com algo palpável, né? Mas, é claro, mesmo assim, vai haver uma subjetividade, vai haver uma capacidade de percepção do profissional, tá? Até porque as próprias ferramentas, vocês vão ver ao longo daqui essas 3 semanas, que elas dão situações visíveis e situações subjetivas, né? E você vai ter que classificar, né? Então, assim, essa classificação ela vai passar por um scoring. Esse scoring é tipo uma pontuação. Determinada ação X se apresenta assim, eu faço uma pontuação. No final, ela vai me dizer se aquilo é bom, ruim, péssimo, tá? Então, assim, vai ser uma mescla aí, Thiago, tá? Daquilo que a norma pede, daquilo que as ferramentas ergonômicas se apresentam como soluções aceitáveis, tá? Mas aí vai de cada um ter esse norte aí. Você se deparar com uma empresa, vocês vão se deparar com N empresas de
diversos tipos, a não ser que vocês trabalhem só para uma só, mas para o profissional liberal ele tem que estar preparado para diversas atividades, né? E aí o maior trabalho sempre vai ser essa capacidade de percepção de ler aquela empresa e encontrando o que se aplica e o que não se aplica. Dentro dessa empresa aqui pode entrar NR tal, pode entrar um trabalho de OSHA, trabalho de NIOSH, né? Um trabalho de ROSA, que é uma ferramenta ergonômica só para área administrativa, por exemplo. Tá? Então, o meu trabalho final vai ser fazer vocês atrelarem uma atividade com determinada ferramenta, determinada norma regulamentadora, ok? Entendi, professor. Na verdade, era o que eu tinha em mente, realmente quem coleta mais evidências, né, doutrinas e jurisprudências, basa tudo isso num documento é quem ganha, né, no caso. Falando de uma maneira bem resumida, né? É claro, vocês sempre vão ter esse dever de toda vez, pessoal, inclusive essa aula que eu estou dando para vocês aqui, ela é diferente da que eu dei ano passado, porque eu tive que fazer revisões. Então, imagine que você faz uma análise ergonômica do trabalho. Eu acho que eu vou abrir na última aula, deve estar lá na pasta, uma análise ergonômica que eu fiz em 2012 ou 13, uma coisa assim. Tá? Hoje a minha percepção ela é totalmente diferente, as normas também se atualizaram e talvez quando eu for fazer um trabalho similar, mas que eu tenho que fazer uma revisão da norma, vai mudar muita coisa. Tá? Então, esse trabalho de referência bibliográfica que a gente faz para fazer uma introdução de um TCC, ela vai existir nos nossos trabalhos cotidianos para que a gente esteja fazendo um trabalho mais atualizado possível. Tá? Por exemplo, você vai fazer um PGR e você vai fazer uso de qualquer norma regulamentadora, o primeiro dever que você tem que fazer é entrar no site do NIT e verificar se a NR que você está buscando está na sua última versão, ou se ela está em atualização, tá? Porque eu já peguei trabalhos, eu já me deparei com trabalhos que o cara usa e colocou lá, sei lá, um NR13, colocou no Google, o primeiro link que apareceu lá, ele já foi se debruçando, tá? E aí não teve esse trabalho, esse cuidado de verificar, é a última versão, porque na internet a gente vai ver em números, tá? Então eu preciso estar ligado, exemplo, NR17 ela tem uma em vigor e tem uma em consulta pública que a qualquer momento ela pode ser atualizada. Eu tenho que estar ligado nisso. Tá? Eu tenho que estar, porque a NR17 ela é o mínimo, lá na própria norma tem um subitem que diz, é o mínimo de ergonomia que você tem que aplicar. E aí todo o conhecimento que você consegue por fora, que é através de um curso, que é através, sei lá, de um entendimento de colegas, o colega conhece um pouco mais, tudo isso vai incorporar o seu trabalho, vai te dar mais moral para falar sobre aquilo, entendeu? Não simplesmente só aplicar NR17, tá bom? Então isso demonstra um pouco do profissional, da preocupação que você tem com o seu CREA, com a preocupação que você tem de fazer um trabalho de qualquer jeito, tá? Com uma notação de responsabilidade técnica que vocês precisam emitir no final do trabalho, ok? Entendido, professor. Obrigado. Positivo. Mais alguém aí? Então vamos dar continuidade aqui, senão eu não consigo. Ok? Qualquer coisa é só falar aí. Então, pessoal, a ergonomia, ela tem os seus objetivos, ela vai depender da demanda, tá? Como eu falei. Vocês têm que garimpar o máximo de informações, tá? Porque, como eu falei, tem empresas que vão querer fechar o negócio ali na hora e depois vai aparecer um monte de coisa e você vai estar meio perdido, tá? Então, o ideal, na internet tem inúmeros questionários, inúmeras formas de você coletar essas informações, você vai criar o seu próprio método, tá? Quais são as informações mínimas que eu preciso para criar uma prestação de serviço? Quais são as informações mínimas que eu preciso para criar um documento? E aí, né, por isso, mais uma vez, falando filosoficamente, eu preciso amolar o meu machado 6 horas para poder cortar essa árvore, tá? Então, dar um passo atrás para ganhar lá na frente. Então, alguns objetivos aqui gerais que eu coloco específicos, que podem fazer parte do trabalho de vocês, tá? Não é algo fechado, só estou dando algumas dicas para lá na frente vocês se depararem com uma situação parecida, vocês, vou voltar lá na aula do professor, lá a gente discutiu sobre isso, e aí lembrar muito do que eu coloco aqui,
é para vocês lembrarem futuramente, tá? Então, mesmo tendo que ler os slides, eu faço esse exercício. Então, por exemplo, alguns gerais: reduzir o absenteísmo, aumentar a eficiência, tá? Minimizar os custos de produção, aumentar a produtividade, tá? Específicos: conforto, segurança e bem-estar, reduzir a fadiga do trabalhador, prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Então, imagina que você preventivamente foi chamado ou foi contratado por uma empresa que fala assim, ó, tá tendo muito afastamento, que tem a ver com o absenteísmo que eu coloquei aqui, né? Tá tendo muito afastamento, o pessoal tá adoecendo, tá tendo uma rotatividade muito grande, eu preciso de uma análise ergonômica para eu saber o que está acontecendo. Ou então eu preciso de um laudo ergonômico de determinada máquina que fez com que o meu trabalhador ele se afastasse, né? Ou então enfim, tirou a capacidade laboral dele, ele não consegue mais trabalhar em lugar nenhum, eu preciso, enfim, vocês vão encontrar empresas que são preocupadas realmente com o trabalhador. E aí, né, eu preciso ter um norte, tá? Então aqui eu dou alguns para vocês, tá? Então assim, a ergonomia, ela acaba sendo aplicada em várias áreas, como eu falei para vocês, em máquinas. Aí eu só lembro aí do automóvel, que ao longo do tempo ele evoluiu. Hoje eu consigo fazer uma adaptação de altura, de profundidade, até o volante eu consigo fazer de altura também, alguns modelos de carros, tá? Então, se você olhar os carros antigamente, eles eram bancos, 2 bancos retos, tá? Na frente e atrás, né? Eles não eram divididos como é na frente hoje, e não eram não tinham alguns recursos que hoje, né, de conforto que os carros têm. Então, assim, isso é ergonomia, isso, apesar de ser, né, mas isso daí não é uma área de trabalho, tá? Mas ele proporcionou uma adaptação, né, da máquina ao homem, tá? Então, tudo que for adaptativo para melhorar os recursos, né, eu posso chamar isso de ergonomia, tá? Equipamentos, como eu falei para vocês. Então, assim, essa imagem aqui, ela dá essa alusão de interação, né? Homem e máquina, tá? Os equipamentos de proteção que essa máquina tem, a altura, ela está correta, tá? E aí, muito, Thiago, do que você perguntou aí, daquilo que a gente tem que identificar, tá? Das informações que a gente tem que abstrair. Por isso que uma dica que eu sempre dou é você filmar, tá, uma determinada atividade, porque dentro de uma filmagem você tem todo um ciclo de trabalho ali que você consegue tirar coisas que naquele momento ali, né, você não consegue abstrair, né? Por isso que é um estudo, né? É um estudo. Então, nessa imagem aqui eu consigo tirar várias informações, tá? Ergonômicas ou não. De NR12 eu tenho uma proteção de trabalho aqui, né? Eu tenho aqui o princípio da verticalidade que a gente vai falar, ou seja, o mais reto possível, tá? Da coluna melhor, tá? Eu já tenho uma inclinação aqui do pescoço aqui que não é tão legal, tá? Mas isso tem muito a ver com a interação do homem e máquina, porque a máquina ela tá para cá. Então, assim, o princípio da verticalidade ele sempre pede que a coluna esteja reta, né? E aí você sai tirando a altura, né? Imagina que esse cara aqui, sei lá, tem 1,80 m, tá? Imagina que esse cara aqui, ele se afasta e vem uma pessoa de 1,90 m. 10 centímetros vai fazer toda a diferença. Esse cara vai se curvar mais para olhar aqui para a área de trabalho. Então, assim, vocês vão conseguir abstrair e tirar várias informações que uma filmagem ou que uma determinada atividade te dá, tá? Esse é o maior desafio. É você trocar em miúdos e traduzir aquela atividade para dentro de um documento, né? Aplicação em sistemas, né? Hoje os sistemas eles são atualizados, inclusive para ter uma visualização melhor, uma visualização mais confortável para os olhos, enfim, existem ergonomia também nesse sentido. Aplicação em tarefas, tá? Movimentação de peso inadequada pode causar danos irreparáveis aos trabalhadores. Então, as tarefas, por mínima que ela seja, dependendo da duração e do ritmo, ela pode, sim, trazer transtornos, tá? E aí, enfim, o cara carrega lá uma caixa de 20 quilos,
a cada 5 minutos durante o dia inteiro. Eu tô jogando aqui, tá? E aí nosso trabalho sempre vai fazer abstrair essas informações e ver o quanto isso tem de dano, tá? Em ambientes, então assim, o próprio ambiente limpo, o próprio ambiente com condições aí de trabalho e uma cadeira boa, um notebook na altura dos olhos, uma área de trabalho boa, tá? Ela pode me trazer aí um conforto. Lembrem-se que lá diz adaptação psicofisiológica, traz conforto, que traz bem-estar, tá? Então essas palavras-chave, vocês vão usando elas para que vocês cheguem ao final, que é tudo isso, tá? Então, o homem, ele tem vários aspectos que a gente vai começar a destrinchar aqui, pessoal, que a gente vai levar em consideração na hora da nossa avaliação, tá bom? É algo assim que pode parecer subjetivo, mas existem ferramentas para que a gente possa coletar informações e jogar isso para dentro do documento. Um deles é a antropometria. Exemplo, antropometria, a gente vai ver isso mais na frente, tá? O estudo das partes do corpo humano, tá? Então, assim, voltando lá àquela figura da NR12, tá? Uma máquina fixa, tá? De uma área de trabalho na linha de cintura, que é o mais desejável, tá? Ela pode se aplicar a alguém com 1,70 m, tá? Mas não com 1,90 m, ou então não com 1,50 m, tá? Então, anteriormente, existia essa adaptação do homem à máquina. Então essa máquina aqui ela é fixa, então eu só posso contratar pessoas com até 1,70 m, tá? Eu sempre vou estar voltando a esses temas polêmicos, porque isso acontece muito hoje ainda. Vocês pensam que não, mas acontece, tá? Eu preciso de determinada matéria humana, tá? Que se adapte à máquina. E a ergonomia, o entendimento que eu estou passando aqui para vocês é totalmente o contrário, tá? Fisiologia, tá bom? As pessoas vão reagir de maneiras diferentes em determinadas condições, tá? Tem gente que, sei lá, toma um copo de água, daqui a meia hora já quer ir no banheiro. Tem gente que toma um copo de água, ela passa o dia inteiro sem ir no banheiro. Então eu tenho que fazer essas análises. Não, imagina aquela empresa lá que a gente viu, enorme. Tem como fazer 1 a 1? Não tem. Então eu vou aprender a fazer isso, né, por uma quantidade aceitável, né, 10, 20, 30%, né, uma entrevista qualificada. Sempre vocês têm, em situações como essa de empresas grandes, vocês sempre têm que encontrar meios de demonstrar para a população que vocês estão fazendo uma avaliação em que pegue o máximo de características variáveis possíveis para que todos se sintam representados, tá? Não adianta você fazer só com o pessoal do meio, do fim da sala, enfim, vocês têm que fazer uma situação uniforme. Isso tem muito na aula de higiene ocupacional que eu dou, tá? Eu vou tentar resgatar para vocês, passar uma ideia melhor, mas vocês sempre têm que fazer todos se sentirem representados de alguma maneira, tá? Para que a pessoa não se sinta prejudicada. O cara fez uma análise ali que me impacta, mas o cara nem chegou comigo perguntando, o cara nem encontrou um mecanismo. Então, enfim, as pessoas fazem isso, as pessoas conversam entre elas. A rádio peão, ela é magnífica para te levantar e para te derrubar, tá? Então, assim, vocês têm que sempre estar em contato com a operação ali, com os trabalhadores. A biomecânica, então, assim, eu tenho 1,70 m, tenho 90 quilos, eu suporto carregar um fardo de açúcar, durante 1 hora, tantas vezes por dia. Isso é uma característica biomecânica minha, de força, né, de treinamento, de tudo. Isso é meu. Eu não tenho como aplicar isso no Tiago, por exemplo, né? Então, assim, essa variável, esse aspecto humano, ele tem que ser revisto o tempo todo, tá? Para que eu não faça uma análise ergonômica bitolada e acho que eu vou fazer isso só uma vez na minha vida. Então, a dica que eu dou mais uma vez é que todo o trabalho que vocês venham a fazer, ele tenha, inclusive eu coloco isso nas minhas ARTs, que elas têm validade para aquela realidade, tá? E que qualquer mudança que altere as características, ou qualquer mudança
que difira, tá, aquela operação, a minha RT ela está inválida, aquele trabalho precisa ser reavaliado, tá? Então, assim, vocês sempre vão fazer um trabalho refletindo aquele momento no espaço-tempo e aquela condição, tá? Para que o cara não use a tua análise ergonômica ad eterno, para sempre, tá? Então, deixem isso muito claro, tá bom? A psicologia também tem a psique da pessoa, né? Pessoas mais sensíveis, pessoas menos sensíveis, pessoas que não vão se sentir representadas e aquilo vai ser indiferente para ela, não tem diferença nenhuma. Aquelas que vão se sentir não representadas e aí ela vai, sensível que vai começar a criar um motim, vai começar a falar mal, entendeu? Então tudo isso vocês têm que levar em consideração, que é um aspecto humano, tá? É um aspecto que não tem como tirar, é inerente da natureza humana. E aí o seu trabalho vai refletir nisso. Toxicologia eu coloquei aqui, né? A toxicologia bem a grosso modo é a reação do corpo a alguns produtos químicos, né? Então, assim, a água que a pessoa toma, ela tem que ser de qualidade, porque pode fazer mal, não pode. Um suco, né? A comida que a pessoa come, enfim, isso é bem a grosso modo mesmo, para que a pessoa ela reage, né, a diferentes interações químicas de maneiras diferentes. Tá? Um suco pode fazer mal para alguém, eu estou falando do suco, mas é algo bem a grosso modo, tá? Mas eu estou falando aqui de interações químicas, a toxicologia ela estuda isso, tá? Que também devem ser levadas em consideração. Então, eu finalizo aqui com a interação individual, tá? Cada ser humano ele vai ter que ter esse aspecto avaliado. É claro, como eu falei, não tem como ver isso ser humano a ser humano, mas você vai criar uma forma, tá, de fazer uma representação ou um questionário, né, uma entrevista, enfim, você vai encontrar uma forma aí de avaliar todos os aspectos do homem, tá? Então, fechamos o conceito, tá? Vamos aqui um pouco para a evolução da ergonomia. Então, a ergonomia ela surgiu com a própria necessidade de história do trabalho. Então, vocês lembram lá da minha aula de introdução, tá? Eu falo sobre a pré-revolução, eu falo pós-revolução industrial, tá? Então, na pré-revolução, eu tenho energia física do homem, atração animal, vivia-se do comércio, era um outro padrão econômico, tá? Pós-revolução, que é o que a gente está vivendo hoje, tá? Foi energia a vapor, deu-se origem às fábricas, migração dos trabalhadores rurais, cidades industrializadas, que é o caso de Manaus, por exemplo, tá? Muito se fala de uma nova revolução industrial que hoje acontece, tá? Onde as máquinas estão substituindo os homens, tá? Onde os padrões controláveis por aplicativos estão substituindo os homens. Então, se vocês forem pesquisar sobre isso, já tem teses de que a gente está vivendo sim uma nova revolução industrial, tá bom? Mas o fato é que a ergonomia ela surgiu com essa própria necessidade de adaptação, né? Então, relembrando aqui um pouco, e é impossível não falar sobre isso, porque na verdade, quando eu estava revendo as aulas, eu falei, cara, eu não queria estar falando sobre isso, mas eu tenho que falar sobre isso, porque é algo que ainda acontece hoje, tá? Um dos segredos aí, Thiago, que você perguntou a respeito de como fazer, é você ter uma ideia do que é errado para você fazer exatamente o contrário. Então, hoje, princípios básicos instituídos por Taylor ainda acontecem, tá? E é isso que você vai usar como alvo para que você, dentro de uma análise ergonômica, evite aquilo, né? Como uma gestão de barreiras. Aquilo acontece, como que eu posso acabar ou eliminar ou atenuar isso, tá? Então, um dos princípios os vários princípios instituídos por Taylor, por exemplo, análise racional do trabalho, instituição da técnica de trabalho, então consistia em análise de movimentos, cronometragem e a organização da única forma correta de trabalho, contemplando basicamente a autoprodutividade. Lembram lá do cara sentado na cadeira, de um ângulo tal, tem um certo e tem um errado? Se você trabalhar de uma maneira, tá, consistir numa análise de movimento em que o cara tem que passar o dia inteiro dentro de um ângulo de 90 graus, dentro de um ângulo de 45 dos braços, de 90 das pernas, de 15 do pescoço, esse cara vai ficar ali bitolado de uma maneira que no final do dia ele vai ter tanto problema se ele tivesse uma forma errada, né? De uma forma errada que ele possa ter o livre movimento, né, de levantar, o livre movimento de
de esticar as pernas, tá? Então não sejam bitolados nesse sentido, né? Agora a nova forma de sentar na cadeira é essa. Aí o cara vai passar lá 8 horas do dia parado, no final do dia ele vai ser tão prejudicial para ele quanto se não tivesse feito nada, nenhum padrão, tá? Então essa análise de movimentos, ela tem que ser feita com cuidado, tá? Sempre dando a liberdade para o trabalhador, tá? Sempre orientando. Então eu falo, ó, há situações em que vocês vão trabalhar preventivamente, vocês vão orientar, tá? Mas isso não quer dizer que vocês vão mecanizar, que vocês vão robotizar aquele trabalhador na área de trabalho. Autoridade técnica do engenheiro para fazer análise. Então vocês têm esse poder, entre aspas, tá? De determinar, tá? Imagine que vocês vão fazer uma análise ergonômica do trabalho, e aí vocês vão determinar novos padrões, tá? Isso vai ser levado à risca, porque é o engenheiro que instituiu, é ele que encontra a melhor forma, por isso que tem que ter o envolvimento dos trabalhadores, porque você pode instituir algo que não seja aplicável, né? Ou que não seja do agrado, digamos assim. Por mais que o agrado não seja o cerne principal de uma mudança cultural, mas ele tem que ser levado em consideração, nem que o cara seja apenas ouvido, tá? Então, à época, o trabalho era feito por alguém com preparo específico nessa área, então hoje vocês também serão preparados para fazer. Então, percebo que são coisas bem atuais, né? Adaptação do homem ao trabalho, assim para tarefas com grande esforço físico, necessitaria de uma pessoa forte e uma tarefa embaixo de uma pessoa baixa, para trabalho de alta precisão de movimentos para pessoa extremamente habilidosa, tá? Então, assim, o homem se adaptando ao trabalho, isso não é diferente hoje em dia, tá? Então, assim, é comum que o cara que faça esforço físico seja um cara forte. Não vou colocar um cara franzino lá, eu vou colocar o Fiuk lá para carregar 30 quilos a cada 5 minutos, tá? Isso é normal. Só que aí a diferença daquela época para hoje é que hoje eu tenho ferramentas que me auxiliam na atenuação disso. Esse cara, isso quer dizer que o Fiuk lá não vai ser contratado para carregar o peso? E se eu comprar um carrinho? E se eu transportar esse peso para algum tipo mecânico? Eu não preciso, ter um cara fortão lá, não preciso ter um cara musculoso lá para isso. Essa é a diferença dos tempos passados para hoje. A época, eu não tinha tantas informações, não tinha tantos mecanismos que me auxiliavam nisso, tá? Então, o cara lá, franzino, ele pode sim trabalhar com pesos, desde que ele esteja, né, paramentado, né? Desde que ele esteja, ele tenha suporte e tenha estrutura para isso. Pagamento diferenciado, melhora salário para quem produzir sem mais, hoje isso ainda existe também. Por Ford, na aula de introdução eu falei que Ford ele acabou pegando muito dos trabalhos de Taylor, tá? E acabou implementando eles, tá? Então a organização do trabalho em linha de montagem, isso a gente já viu, ritmo de trabalho determinado pela esteira, a gente já viu, trabalhador fixo em determinada posição, tá? Produção em grandes quantidades. Pessoal, eu estou trazendo isso de novo para vocês porque se vocês forem fazer uma análise ergonômica hoje, numa fábrica do distrito, vocês vão ver isso. É isso que vocês vão ver, tá? Então, vocês já estão tirando uma análise, eu já estou dando, de certa maneira aqui, eu já estou dando uma análise para vocês dos pontos principais, tá? Que uma determinada atividade pode ter. Isso vocês vão listar, vocês vão colocar isso dentro da análise de vocês, tá? Não difere muito, tá? Então, a análise ergonômica de vocês, ela primeiramente vai ter um diagnóstico e segundo um tratamento, que é um plano de ação. Então, você pode entrar numa empresa e falar, ó, aqui o ritmo de trabalho é determinado de que maneira, tá? Pela velocidade da esteira, pela demanda, aí você sai, entendeu? E o trabalhador fixa em determinada posição. Há um rodízio de trabalhadores aqui para que eles não fiquem ininterruptamente fazendo uma mesma coisa por vários meses, mecanizando, robotizando ele. Eu só lembro do filme lá do Charlie Chaplin, tá? Então, mais uma vez, é muito atual tudo isso aqui. E os problemas causados, né? Método de trabalho pré-definido, impossibilidade de se conseguir um método correto para a execução do trabalho. O ser humano é diferente e complexo, tá? Então, lembram lá de todas as variáveis. Naquela época não tinha essa não, papai. Quer trabalhar? Trabalha, se não, dá conta, chame outro. Tem um monte de gente querendo trabalhar. Essa é a ideia que existia, que eram problemas causados por Taylor e Ford, que hoje ainda existe.
alienação do trabalhador, os engenheiros concentravam o método e a decisão sobre o trabalho. Até hoje isso ainda acontece também, porque vamos falar aqui, eu já falei na outra aula, eu acho, de ordem de serviço, tá? Então, assim, o POP, procedimento operacional padrão, acaba que a empresa, através de alguém, ela acaba concentrando o método de decisão sobre o trabalho, né? É claro, tem que ter um ordenamento, tem que ter um padrão de como executar aquela atividade. Mas aí, esse ordenamento, ele tem que flutuar, né? Ele tem que ser... ele tem que trabalhar junto com a ergonomia para que o cara não seja robotizado. É feito assim, mas pode ser feito assado, desde que o resultado seja o mesmo com a segurança desejável, tá? Então, assim, é inversamente proporcional a ergonomia com a bitolagem, tá? Acabei de inventar essa frase aqui. A bitolagem, ela é totalmente o avesso à ergonomia, tá? Então, essas são nuances em que vocês vão ter que abstrair. A seleção física e psicológica rigorosa, né, com a exclusão social daí decorrente, seja porque o indivíduo não tinha a condição física exigida na seleção por incapacidade de desgaste, seja por gradativa deteriorização da capacidade física e exclusão social após determinada idade. Isso é muito atual, cara. Não é segredo nenhum, falei para vocês da minha história. Ano passado eu saí do trabalho onde eu trabalhei por 10 anos lá, desde então tenho sido profissional liberal. E eu tenho muitos colegas que tinham 20, 30 anos de empresa que até hoje também estão desempregados, porque são pessoas que já passaram dos 45, já tem 50. E hoje o olhar do recursos humanos não é de inclusão, tá? As pessoas veem eles como pessoas desgastadas pela vida, tá? Então, infelizmente, isso ainda acontece hoje em dia. Imagine que vocês vão fazer uma análise ergonômica, onde tem um tiozinho lá, um setor, sei lá, mesmo de carregamento de peso, mas tem um tiozinho lá, o seu João lá de 45 anos. O seu olhar sobre o aspecto fisiológico desse cara vai ser diferente do Carlos, do Manuel, do Marcos, que tem 20, 23 anos, pô. Entendeu? Então vocês vão levar isso em consideração. Vocês têm que levar isso em consideração. Trabalho exaustivo, aumento da produtividade até o ápice de fadiga dos trabalhadores. Isolamento do trabalhador. Numa mesma posição ao longo do tempo, tornando o ser humano um autômato, é o que eu falei, tá? Tem aqui um link aqui entre o trabalho exaustivo e o isolamento do trabalhador, tá? Ele pode, o trabalho exaustivo ele vai levar ele à fadiga. A cinesioterapia, existem meios de identificação da fadiga, do pico de fadiga do trabalhador. Então, assim, já ouvi trabalhos, já li trabalhos, né, já ouvi inclusive fisioterapeutas falando que a cinesioterapia feita de manhã cedo, ela tá sendo feita no horário errado. Porque o pico de fadiga não é de manhã cedo. O de manhã cedo, quando você acorda e vai trabalhar, você está ali tá acordando ainda e você não está tão cansado. O correto seria ali pelas 1, 2 horas em que o estresse está no seu pico, aí depois o cara entende que ele vai sair e ele começa a desestressar. Então, esse trabalho de cinesioterapia, esses estudos, eles existem, tem como você definir isso, tá? Isso, respondendo mais uma vez ao questionamento do colega, isso é uma equipe multidisciplinar. Eu aprendi porque eu conversei com um fisioterapeuta, não foi porque eu aprendi no curso técnico ou no curso de engenharia, foi porque eu conversei com um profissional de uma outra área, tá? Então eu consigo definir, esse poder está na mão de vocês. A cinesioterapia a partir de agora vai ser às 1 hora, tá? Entre meio-dia e 1 hora, não sei. Aí tem que levar em consideração o almoço, enfim, tudo isso vocês podem, mas vocês vão assinar o documento, mas vocês podem usar os apoiadores que vão dar, né, embasamento para o que vocês estão falando. E aí, é claro, surgiram as primeiras DORTs, né, desencadeamento de distúrbios osteomusculares por sobrecarga funcional, trabalho em uma mesma posição ao longo do tempo. Controle da velocidade, aumento da velocidade na esteira diante da necessidade de produzir sempre mais, gerando fadiga, lesões e distúrbios dolorosos. Então, pessoal, a gente vai aprender ao longo das aulas que essa diferenciação, o que é correto e o que é incorreto, tá? Dentro desse incorreto, que informações eu tenho que tirar para eu determinar o que é correto? Eu estou dando liberdade para o meu funcionário não ficar bitolado, tá? Todos os questionamentos, tá? Eu estou usando um pouco aqui da vertente, e aí, como eu falei, a ergonomia ela se confunde um pouco com a higiene do trabalho, tá? Porque o reconhecimento dos riscos está dentro da higiene,
né? Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, tá? Então a gente vai aprender e enxergar isso. Perceba que até então eu falei aqui mais de 1 hora filosoficamente, tá? Eu tô amolando o machado, tá? Então assim, quando você olha para uma imagem como essa, e aí você começa a abstrair algumas informações. O que está de errado aí, tá? E aí, com o tempo, com os estudos, com a experiência, com o debruçar nos estudos, você começa a tirar, né? Antropometria, tá? Mobiliário, princípio da verticalidade, dimensões, alturas. A pessoa está se abaixando. A pessoa faz isso, vamos supor aqui, 20, 30, 40, 50 vezes por dia e buscar uma ficha de atendimento. Isso aqui foi de uma recepção, tá? Que eu peguei no antigo trabalho, só para usar como exemplo, pedir autorização da pessoa para mostrar ela, é claro, tá? Mas aí eu começo a abstrair informações de uma simples atividade que é buscar uma impressão na impressora, tá? Vocês vão começar a mapear as atividades, os ciclos de trabalho, tá? Vocês vão criar um questionário dizendo o que você faz. Aí ela vai começar a dizer, você vai filmar, fotografar, tá? Eu estou violando aqui o meu princípio da verticalidade. A antropometria está me dizendo que essa altura de mesa não está condizente com uma área de trabalho básica na linha da cintura dessa pessoa, tá? A dimensão dela só cabe uma impressora, a altura dela não está boa, né? E aí, quando eu me deparo com essa situação, eu vou para a norma para começar a tirar todas essas nuances. E aí eu trago a consulta pública que está ocorrendo nesse exato momento, tá? Entre lá no site do ENIT, consulta pública, vocês vão ver que a nova NR17 ela traz um subitem diferente do que hoje se aplica na NR17, que é esse item 17.3, tá? Que ele diz o seguinte: a organização deve realizar o levantamento preliminar das situações de trabalho que demandam adaptação às características psicofisiológicas do trabalhador, tá? Depois vocês vão ver lá a nova NR17, o que ela está trazendo diferença entre uma e outra. Mas eu peguei esse subitem porque, cara, eu não preciso fazer uma análise ergonômica, um laudo ergonômico, para eu dizer que só preciso colocar uma mesa maior, com uma altura ajustável, tá? Em que faça, né, o meu funcionário não curvar. Toda essa biomecânica a gente vai ver ao longo das aulas, né? Fazer a flexão do tronco, tem a rotação do tronco, tem uma série de coisas biomecânicas que você precisa de um entendimento em norte, mas vocês vão ter ajuda, sei lá, de fisioterapeuta, de um médico do trabalho, para que tudo isso que a gente está conversando aqui vá para dentro do documento. Então você tem um antes e um depois, que a nova NR17 vai me dar um embasamento técnico que eu não preciso, cara. Meu irmão, nesse mesmo dia aqui, traz uma mesa maior e uma altura compatível. Pronto, registra, PT saudações, tá? Então esses elementos envolvidos, eles são um reconhecimento, tá? Lá na higiene ocupacional vocês devem ter visto. Eu reconheço primeiro, depois que eu avalio. Percebam, eu não medi a altura, eu não medi nada aqui. Eu só estou reconhecendo e trazendo uma nova estrutura de trabalho para uma pessoa que não demandou muita coisa, tá? Isso é ergonomia, pessoal. Tá? Isso é pura e simples ergonomia. É claro, nem todas as avaliações ou reconhecimentos ou controles serão tão fáceis, mas vocês vão começar a tirar dali muita coisa e aí vão começar a linkar as soluções prontamente, tá? Isso é com expertise, é com estudo, tá? Isso não é uma coisa da noite pro dia, mas ao mesmo tempo são coisas simples, né? Que a gente está vendo que está acontecendo, né? Aqui nessa situação, né, eu tenho um problema de mobiliário, eu não tenho bordas arredondadas, por exemplo, aqui, ó, tá? O padrão da cadeira está errado, eu não tenho acessórios ergonômicos, aí eu saio listando, tá? Por isso que tirar foto e filmar é a melhor maneira, porque você tem um registro ali de tudo que está acontecendo. Layout, organização do trabalho. Olha essa situação aqui, é porque não dá para ver, mas o computador está bem aqui, ó, né? Aí vocês vão ver que tem um balcão enorme aqui, mas algum gênio decidiu colocar aqui na esquina do balcão, tá? E aí uma mudança bem simples aqui que foi
Só mudei o layout. Tá? Uma reorganização do trabalho do antroprojeto. Tá? Então a gente vai falar sobre antroprojeto, que também é da oportunidade que vocês possam ter de trabalhar com ergonomia antes de um projeto vir à tona. Tá? Mas para isso eu preciso desses princípios para me dar, né, todo o condão, me dar toda o embasamento para que eu fale isso com propriedade. Tá? Então, onde a pessoa estava sentada aqui, ela veio para cá. Puro e simples. Né? Mudanças alcançáveis. A própria ergonomia pede isso, né? Que você não adianta você fazer um plano de ação que vou fazer algo mirabolante, coisa simples, tá? Então, como saber o que é certo, né? Essa é uma das grandes também necessidades que a gente tem para a gente falar com propriedade, né? Essa cadeira padrão aí foi elaborada com tudo que ela tem que ter, rodízio, né? Base de apoio de 5, isso aqui para uma carga de horário de 5 horas de 8 horas de trabalho, tá? Regulagem de altura dos braços, regulagem da altura da profundidade, regulagem de distância do encosto, regulagem do encosto aqui, da inclinação, tá? Máxima de 15, tá? Regulagem da altura do encosto. Então, como é que eu sei se uma cadeira está certa ou errada, tá? E aí é estudando, mais uma vez, que você automatiza aquela informação dentro de você, que quando você vê uma cadeira que a gente viu lá no início, a gente vê que essa cadeira está totalmente errada. Mas isso foi para uma demanda de 8 horas de trabalho. Você nunca vai ver uma cadeira dessa no auditório. Ninguém fica, quer dizer, até ficam, né, quando é curso assim o dia inteiro, mas você fica ali se mexendo, você não tem conforto, porque aquela cadeira de auditório não foi feita para 8 horas de trabalho, tá? Então eu tenho que dar essa liberdade, essa regulagem para o trabalhador, para o objeto se adaptar à pessoa. Se eu pegar uma pessoa mais alta aqui, ela vem aqui na regulagem de altura e aumenta essa cadeira para que a perna dela, né, tenha um ângulo compatível, que encoste os seus pés no chão. Se eu pegar uma pessoa menor, eu diminuo para que ela não fique pendurada aqui, tá? Então, uma pessoa maior, ela vai aumentar mais o encosto da cadeira, né? Ou abaixar, não sei, da maneira que ela se sentir mais confortável. Da mesma maneira, a regulagem do apoio a braço, tá? Então, essa liberdade que é o nosso dever. Como saber que é certo? Pessoal, muita coisa já está na norma. Mesas bancadas, NBR 15786. Cadeiras, NBR 15786. Cadeiras para espectadores, 15878. Estações de trabalho, NBR 13967. Então, você vai, como eu falei, fazendo a revisão. O que eu tenho diante dessa minha demanda? Ou seja, você identificou a demanda, você leu aquela estação de trabalho, você separou todas as vertentes que a gente viu lá, antropometria, mobiliário, colocou cada um na sua casinha, e agora eu vou de casinha em casinha vendo o que eu tenho de norma aplicável. Puro e simples, tá? É tipo Jack Stripador, vou por parte, tá? Então, o trabalho, você fazendo essas leituras, você começa a fazer um trabalho dividido em partes, onde cada um tem o seu embasamento teórico, embasamento técnico, e você vai desenvolvendo o trabalho. Quando você perceber, a sua análise ergonômica está com 20, 30, 40, 50 páginas. E você não encheu nada de linguiça, você está apenas apresentando aquilo que você está avaliando. Tá? Porque muito trabalho a pessoa coloca um monte de copia e cola lá, norma, para dizer que o trabalho foi bem feito. Existe um paradoxo do trabalho bem feito, que ele pode ter 5 páginas e ser um trabalho maravilhoso, né? E aí ele vai se desenvolvendo não com a definição de páginas mínimas, mas com um trabalho que você está desenvolvendo. Tá? Da mesma maneira que uma análise com 50 páginas pode não ter nada lá de que a pessoa abstraiu, que isso acaba desenvolvendo, como eu falei lá anteriormente, na análise ergonômica do trabalho, para um treinamento, para uma nova cultura, para uma nova aplicabilidade, para um novo entendimento, né, das pessoas que estão ao redor ali, em que elas entenderam que o profissional foi lá, fez uma avaliação, ele viu que tem muita coisa errada e isso vai mudar e vai criar uma nova cultura para aquela empresa. E aí eles vão entender que há um ponto de ruptura, há um ponto de mudança ali. E ela vai respeitar isso, porque eles estão vendo tecnicamente, eles estão sendo entrevistados, eles estão
sendo participativos de uma mudança, que muitas das vezes eles sonham com isso, mas eles não têm meio. E aí quando você chega lá e tecnicamente você traz tudo o que eles precisam ouvir e as mudanças que eles preteiam, isso melhora o bem-estar. Isso é ergonomia, pessoal. Então, essa efetividade ergonômica, né? Ergonomia efetiva, ela passa. Aqui não tem, é um giro aqui que não tem 1, 2 e 3, não. É cada um depende do outro. Eu preciso de domínio do assunto para eu adaptar e criar um padrão. Para eu criar um padrão, eu tenho que ter o domínio do assunto, né? Então, para eu padronizar, eu tenho que adaptar muitas das vezes. Então, assim, é um ciclo que a gente tem que saber lidar. É um ciclo em que é totalmente aplicável, tá? Dentro de uma atividade. Nem que seja por eliminação do risco, mas por atenuação. A gente sempre tem que trabalhar com alguma meta. Diminui, lembra lá do nível de ação? Na verdade, eu acho que o nível de ação é aula de higiene, eu não dei higiene para vocês. Mas eu tenho que criar alguma meta, tá? Para que ela seja batida, que isso crie um sentido de que vocês estão evoluindo e um sentido que vocês estão chegando a lugar algum. Ok? Então, a gente reconheceu, tá? Alguém queira comentar? Tomar uma água aqui. Alguém queira comentar alguma coisa? Pessoal? Tem alguém aí? Por enquanto tá tranquilo aqui, professor. Tranquilo? Eu acho que aqui no chat. Tá tranquilo também, professor. Continua aí. Pergunta. Tem uma pergunta aqui, né? Gisele. Professor, o senhor já se deparou com uma situação de identificação para ergonomia cognitiva? A ergonomia cognitiva, eu não me deparei com essa situação ainda, tá? Até porque a ergonomia cognitiva ela é algo ainda, como eu posso dizer, algo de uma psicologia e algo assim de um sexto risco que a gente fala, né? A professora Maria Jeffries, ela é craque nisso. Quem quiser procura aí, Maria Jeffries, ela fez um livro só sobre psicologia do trabalho, algo dessa interação psicológica, porque psicologia não tem como você medir, né? Então eu ainda não me deparei com uma situação do tipo, tá? Todas as minhas tudo que eu me deparei hoje foi com algo mecânico, algo palpável, tá bom? Então assim, realmente eu ainda não vi, apesar de, eu acho que na próxima aula eu vou falar sobre ergonomia cognitiva, tá? Porque eu não vou começar a falar aqui e me ater muito a isso, tá? Mas como a pergunta foi se eu já me deparei, ainda não. O máximo que eu me deparei foi com esse envolvimento, tá? Com esse senso e com esse pensamento de que eles estão sendo envolvidos, tá? Que a gente sempre tem que trabalhar com o envolvimento deles. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Então vamos lá, já tomei minha água aqui, eu vou dar continuidade aqui. Bom, então a gente reconheceu e aí a gente vai aprender, pessoal, isso aqui tudo eu tô só passando por cima, tá? A gente vai aprender a avaliar, tá? Então, como eu consigo avaliar e como eu consigo demonstrar que algo é bom ou ruim, aqui o princípio da verticalidade, tá? Eu tenho uma flexão de tronco aqui, eu tenho um ângulo aqui. Como que eu consigo determinar isso? Tá? Essa é uma das grandes perguntas. E aí eu coloco 3 aqui, tá? Passando por cima também. A ideia é que nas futuras aulas a gente venha destrinchar isso melhor, tá? Então, os fatores ergonômicos que a gente fala para uma avaliação, sempre vou levar em consideração o individual, tá? Tipo físico, a gente já falou sobre isso. A psique, a concentração, a idade, a gente já falou sobre isso. O sexo, uma avaliação ergonômica do trabalho de um homem de determinado posto vai ser diferente de uma mulher que possa trabalhar no mesmo posto, tá? Das habilidades daquela pessoa, tá? Então, de certa maneira, essa avaliação ela tem que passar, nem quer que seja por uma entrevista. Se você usar disso como um checklist, ou então como um item importante, tá? Tipo físico, aí vocês vão aprender ao longo do tempo a tirar ou colocar determinada vertente no trabalho de vocês. Tipo físico,
carregamento de peso, tá? Os caras que trabalham, sei lá, um carregamento de peso, um material de construção. O fator ergonômico individual tipo físico, ele vai ser um dos pontos principais do seu trabalho. E aí eu vou para dentro desse item, eu vou me concentrar dentro desse item, tá? Para eu ver quais são as normas que se aplicam, quais são os doutrinadores que falam sobre ela, quais são as ferramentas ergonômicas que porventura venham a se aplicar dentro dela. E aí o tipo físico ele vai desdobrando e vai desencadeando uma série de outros estudos. Então assim, reparam que o que eu estou passando para vocês aqui hoje é que vocês entendam os caminhos para que vocês venham a estudar sobre ele e desenvolver aquele assunto, tá? Não tem como tabular uma análise ergonômica do trabalho. É impossível isso. Eu posso tabular isso dentro de informações mínimas, onde eu vou eliminando ou adicionando, tá? Mas fixo não tem como. Uma análise ergonômica do trabalho de um posto pode ser diferente de um outro. Pode não, ele vai ser diferente de um outro, porque dentro daquela operação, tá? Existem habilidades diferentes das pessoas, existem sexos e idades diferentes, tá? A operação é a mesma, mas a ergonomia ela pede para eu avaliar, tá, a adaptação da máquina ao homem, não do homem à máquina, tá? Então assim eu tenho que levar em consideração o fator individual, tá? Para aquela análise ergonômica daquele momento, tá? Mudou os funcionários, sei lá, bruscamente, todos saíram, cara, aquela análise ergonômica anterior não se aplica a essa, tá? Porque mudou os funcionários e aí eu preciso medir as novas características, o novo tipo físico daqueles funcionários para eu ter, né, uma avaliação mais real possível, tá? Um outro fator ergonômico é o ambiental, tá? Ela vai se confundir com a higiene do trabalho, tá bom? Porque eu levo em consideração a temperatura, o ruído, umidade, o layout, tá? Acessos facilitados. Eu coloquei esse acesso facilitado porque dependendo da empresa, eu lembro lá onde eu trabalhava, tinha o nosso setor administrativo, ele ficava no terceiro andar de um prédio e não tinha elevador naquele prédio. E aí tinha uma senhora, né, não vou falar o nome dela aqui, mas ela já era aposentada, mas a vida dela sempre foi trabalhar e ela já tinha se aposentado uma vez, aí estava ficando doente, sem fazer nada em casa, ela voltou a trabalhar. E aí, só que subir os 3 lances de escada todos os dias, né? Ela já chegava lá, entre aspas, morrendo, né? Ela meio que chegava lá passando mal, porque eram 3 andares, mas eram 4 lances de escada, tá? Então, assim, isso é um fator ergonômico que impacta para ela, que era uma mulher, tá? Que impacta para ela que já tinha uma idade avançada, tá? Então o tipo físico dela já não era tão vigoroso quanto uma pessoa que eu quando subia lá, eu já ficava cansado. Tu imagina para uma pessoa de mais idade e do sexo feminino, que é mais frágil, né? Tipo físico, é claro. Tá bom? Então assim, tudo isso tem que levar em consideração. Se é interno ou externo, né? Então uma avaliação ergonômica numa empresa com cobertura, com ar-condicionado, vai ter uma concepção. E do externo, trabalho a céu aberto, com insolação não, com sol, né, com chuva, com intempéries, né, com carregamento de peso. Então, é uma coisa totalmente diferente. O nosso trabalho, pessoal, e o meu dever aqui com vocês é dar essas vertentes, é dar essas variáveis para que vocês, quando se depararem no trabalho, vocês consigam abstrair todas elas, tá? Esse que é o meu... lá no final, que eu vou dar alguns exemplos de algumas análises ergonômicas já feitas em determinadas atividades, e aí vocês vão entender como foi que ele chegou ali. Esse que é o cerne da questão. O fator ergonômico operacional, então, eu tenho a posição de trabalho, tá? O ritmo de trabalho, o turno de trabalho, a velocidade da máquina, a repetitividade, o tempo de execução. Então, mais uma vez, eu estou dando para vocês aqui algumas variáveis que vocês vão levar em consideração na hora da análise ergonômica. Em que posição ele trabalha? É sentado? É semi-sentado? É em pé? Tá? É trabalho com acima dos ombros, abaixo da linha de cintura? Tudo isso, pessoal, as normas e as ferramentas ergonômicas vão dar para vocês, e vocês só têm que colocar isso dentro do trabalho. O ritmo de trabalho, né?
é de manhã, é de tarde, é de noite. A gente sabe que o ser humano ele foi feito para dormir à noite, mas tem pessoas que trabalham à noite, tá? Então, assim, até a cronobiologia da pessoa se adaptar àquilo, tá? Ela pode passar por um processo aí de adaptação doloroso, tá? Então, a pessoa que tem 10, 20 anos de terceiro turno, que a gente chama, tá? É diferente de alguém que está entrando agora. Então, essa pessoa ela precisa de um pouco de cuidados, tá? De percepção, e precisa de uma avaliação um pouco mais acompanhada para ela não se acidentar, tá? A velocidade da máquina, tá? Que velocidade é empregada? Existe algum tipo de operação que demande, que diga um tipo de padrão, né? É tanto, velocidade tanto, depende da demanda, enfim, tudo isso vocês vão ver. Repetitividade, tempo de execução, tá? Então foram esses três: operacional, ambiental, individual. E aí a última variável, eu brinquei aqui, tá? Eu brinquei aqui com isso é um meme, depois eu fui pesquisar na internet, isso é um meme, tá? Isso não existe não. Essa Associação dos Cadeirantes de Ribeirão Preto não existe não, mas isso era só para fazer uma alusão, tá? Do meu quinto tema de hoje, que é a variável projeto e variável humana, tá? Sempre vai ter essa interação, tá? Da área de trabalho com o ser humano, e essa interação que a gente tem que buscar as alternativas. Isso aqui é meme, mas isso aqui não é, tá? Aí você vai me falar assim: professor, mas isso é um problema arquitetônico, isso é problema do arquiteto, do engenheiro que fizeram, tá? Tá, aqui filosoficamente eu estou passando um problema que aconteceu, que pode acontecer. Se tem um problema de projeto, de antroprojeto dentro da tua área de trabalho, dentro do local onde vocês vão fazer a análise ergonômica do trabalho, como que eu posso dizer? A tua conclusão ela vai dizer que a culpa é do engenheiro, que a culpa é do fulano, a culpa é não. Você vai diagnosticar e você vai dar uma solução. É para isso que vocês estão ali. Vocês não estão para apontar culpados e achar pessoas culpadas, não. Vocês estão ali para diagnosticar. O que eu quero dizer, a alusão que eu trago dessas imagens para vocês é que vai existir pessoas que, inclusive, são formadas, inclusive são pessoas de ensino superior, que vão errar, tá? E aí você não vai apontar que a pessoa é burra, que a pessoa tem incapacidade de pensamento, não. Você vai, dentro do seu trabalho, né, buscar todas as variáveis e dizer que aquilo é não conforme, né? O trabalho do engenheiro, o trabalho da pessoa que trabalha com segurança, não é quem vai fazer as avaliações de que aquela pessoa é inapta para aquela função, é o REGAR, é o departamento pessoal. Vocês vão ser pessoas que vão fazer avaliações parciais e conforme a norma pede, né? Ok? Então, o que é um posto de trabalho, né? É a configuração física do sistema homem, produto, ambiente, tá? Então, eu sempre vou ter o homem, uma interação com o ambiente, criando um produto, quer seja material ou não, tá? Então, o meu olhar, tá? A minha percepção e a minha concepção de trabalho, ela vai ser diferente de um ambiente administrativo para uma construção civil, tá? Inclusive de estudo, assim, com o tempo vocês vão desenvolvendo, né, com a experiência vocês vão pegando o feeling de que uma análise ergonômica do trabalho aqui pode ser mais trabalhosa do que aqui, ou não, tá? Mas isso com o tempo vocês vão desenvolvendo, tá? E na dúvida, se vocês têm aptidão, uma outra dica que eu dou, existe uma diferença entre habilitação técnica e capacitação técnica, tá? Vocês vão sair desse curso com uma habilitação técnica, vocês vão ser engenheiros de segurança do trabalho. A capacitação, a capacidade de desenvolver, ainda está engateando, tá? Então, assim, vocês estão meio que numa esteira e vocês estão ficando para trás. Então, estudem, tá? Se vocês têm oportunidade, por mais que vocês não venham a ganhar muito, tá? Mas enfrentem aquele desafio para que vocês aprendam a fazer, tá bom? Então, o posto de trabalho é a unidade de atividade envolvendo o homem ou produto para realizar tarefas em dado ambiente de uso, tá? Eu coloquei errado aqui. Em dado ambiente de uso. Então, assim, eu tenho uma interação aqui que ela vai fazer, né, vão ser de N maneiras,
tá? Eu tenho aqui uma linha de trabalho aqui, um processo aqui estilo Taylor e Ford, tá? Onde eu tenho aqui NR12, tá? Máquinas e equipamentos. Se vocês forem se debruçar, cara, tem mais de, se não me engano, hoje a contagem atual são mais de 400 itens, se não me engano, tá? E que vocês podem usar isso como checklist para se aplicar ou não se aplicar. Tem muita coisa ergonômica lá dentro, tá? Tem muita coisa também que dentro da NR12 remete a NR17, tá bom? Isso a maioria das normas estão se atualizando para que cada uma tenha a sua autonomia e cada uma responda ao PGR, que é o programa principal hoje da segurança do trabalho no Brasil, tá? Mas eu consigo abstrair só de olhar, tá? E isso vem dentro de um senso ergonômico, tá? NR12, trabalho em pé, trabalho com área de trabalho fixa, tá? Pessoas de diferentes tamanhos aqui, então preciso aplicar uma antropometria para eu definir a altura dessa bancada melhor, tá? Eu tenho que ter uma altura de trabalho aqui baseada dentro de um estudo para que ela seja média para a população daquela área de trabalho, né? Geralmente eu adapto para o mais alto, tá? Por quê? Porque o mais alto ele vai se sentir confortável, o mais baixo eu coloco aqui um banquinho, né? É diferente se eu adaptar para o menor e o maior ter que se curvar. Então isso é uma simples compreensão que a gente acaba tendo, tá? Que é através da experiência e dos estudos que a gente vai desenvolvendo na área, tá? Aqui já é um outro quadro. Aqui você percebe que é um hospital, então eu tenho NR32, tá? Percebam que eu vou fazer toda a minha revisão bibliográfica. NR32. O que eu tenho de NR32 sobre ergonomia? Faço pente fino, tá? Remete NR17, vamos para NR17. O que se assimila dentro da NR17 para aplicabilidade de estabelecimento de saúde? Faço meu checklist. Não atendeu a minha demanda? O que eu tenho? Ergonomia para hospitais Brasil, sei lá, eu vou pesquiso, então eu vou buscando todas as informações, mais uma vez usando filosoficamente, eu tenho que amolar o meu machado antes de cortar a minha árvore, então eu vou buscar todas as informações que estão dentro dessa demanda para eu fazer minha análise ergonômica do trabalho. É possível essa mulher aqui que aplica 300 injeções por dia fazer esse trabalho de maneira que ela não faça tanta flexão de tronco? É possível? Eu estou violando o meu princípio da verticalidade aqui da coluna dela. É possível isso acontecer? Não sei. Talvez se essa cadeira fosse mais alta, não sei, tá? Tudo isso eu vou estudar porque alguém, sei lá no Albert Einstein, alguém já aplicou uma solução ergonômica. Opa, é aplicável aqui? É barato? É caro? O que eu posso fazer? Eu tenho que treinar minimamente essa pessoa para ela ter noção sobre ergonomia, tá? Para que no final do dia ela não tenha dor no pescoço e não tenha orientação nenhuma sobre isso, tá? Então você vai começar a fazer e ver essas interações, tá? Do que é um posto de trabalho. Então eu tenho que fazer o enfoque ergonômico do posto de trabalho é baseado na análise biomecânica da postura e nas interações entre homem e sistema e ambiente. Então eu tenho que fazer uma igualdade, tá? Entre os três, sobre a interação, sobre o homem, sistema e ambiente, tá? Eu tenho que fazer dentro de uma buscativa das normas técnicas, tá? Não tem nada a ver com o preconceito do peso da pessoa, mas você percebe, e pessoas que trabalham em estabelecimento de saúde se deparam muito com isso, mas também pessoas que trabalham com carregamento de peso, por exemplo, tá? É a mesma coisa, é o mesmo peso, tá? Só que vista de um outro ângulo, né? De um outro ambiente de trabalho, tá? Então eu tenho aqui uma igualdade de adaptação, né? Onde eu transporto o peso para uma ferramenta, né? Ou para um equipamento ergonômico, tá? Para eu chegar desse ponto aqui até esse ponto aqui, onde com certeza esse equipamento ergonômico não é barato, tá? Esse sinal de igualdade aqui ele vai passar por um processo, né, de adaptação que a gente tem que saber lidar.
que a gente tem que buscar toda a referência bibliográfica, que a gente tem que buscar toda os doutrinadores que já falaram sobre isso, tá? Dentro dessa busca dos doutrinadores, alguém já passou por isso em algum lugar desse planeta, né? Teve uma jurisprudência, teve uma súmula do TST que já versou sobre isso, tá? Alguém do Hospital X aplicou essa solução, e aí você acaba criando uma análise ergonômica, né? Ou um laudo ergonômico para essa situação, enfim, aqui pontual ou não, tá? Que acaba criando uma nova maneira de você ver as coisas, tá? Todos os riscos, nesse caso aqui, o ergonômico, ok? Então, eu sempre vou me deparar com a necessidade de, pode ser que sim, pode ser que não, tá? De um posto existente com um novo posto, tá? Como que eu consigo pular do ponto X para o ponto Y de maneira que esse azulzinho aqui seja uma adaptação mais rentável para a empresa, uma adaptação fácil, uma adaptação de transição não complicada, de uma mudança em que as pessoas vão entender, né, de uma mudança que os funcionários vão se sentir representados, de uma maneira que o produto final não sofra, porque não adianta eu mandar parar a fábrica para eu adaptar uma função ergonômica. Cara, o gerente, o diretor não vai parar a fábrica, tá? Não vai parar, não adianta. Tu pode ter o melhor embasamento teórico possível, tá? A melhor boa intenção e norma técnica aplicável, tu vai estar com o juiz federal do teu lado, mas ele não vai parar, porque se ele parar, ele vai deixar de criar um produto, tá? E esse produto gera renda e é o que paga o teu salário no final do mês. É claro que existem as paradas programadas, mas isso só vai ser possível se você fizer um ótimo ou excelente trabalho para demonstrar que ele parando 10 minutos durante o dia, ele vai ganhar muito mais lá na frente. E isso só vai ser possível se você fizer uma boa análise. Se você se apoiar, se você criar um documento, se você tiver coragem de criar esse documento e falar assim, ó, eu preciso marcar uma reunião com a diretoria, e você ter peito de chegar lá e falar, ó, fiz uma análise aqui, eu percebi isso, e se a gente fizer isso, vai melhorar o desempenho FAO-X, que vai refletir no absenteísmo, vai refletir no bem-estar, né? Muito das empresas usam essa demanda ergonômica como marketing, tá? Ela poder dizer que ela respeita o meio ambiente, respeita o funcionário, né, que isso reflete nos processos judiciais que tem caído, enfim. Quer seja o motivo, você tem que se apegar a eles, tá? Então, meu trabalho, pessoal, vai ser passar para vocês o máximo de informações, que dados levantar, como fazer, tá? Eu vou passando aqui, que dados levantar? E a gente já viu aqui os produtos, os usuários, as posturas, a antropometria, pegas, manejos, controles, tá? Como fazer? Observação em loco, observação em laboratório para avaliação, aplicação de entrevistas, aplicação de questionário, registro fotográfico, filmagens, com que objetivo? Identificadores, identificar fadigas, desconfortos ambientais, adequação antropométrica, aspectos organizacionais, tá? Então, assim, pessoal, todo esse trajeto, tá? E eu já estou finalizando a aula aqui, 11 horas, mais ou menos o horário que eu queria terminar, tá? Então, assim, a ideia vai ser vocês abstraírem todas essas informações, né? A gente está só na aula 1, na aula 2 eu vou desenvolver isso um pouco mais, e na aula 3 também, tá? Para que vocês venham fazer a menor análise ergonômica, ou então o melhor laudo possível, tá bom? O exercício que eu vou pedir para vocês, eu vou converter essa apresentação em PDF e já mando no grupo, tá? Eu preciso que vocês avaliem uma figura, que é essa aqui, ó, tá? E a grosso modo, ou, enfim, vocês se reúnem e discutem isso, tá? Mas qual é a concepção do grupo qualitativamente, analisando qualitativo, porque eu não estou pedindo avaliação não tem como medir, tá? É qualitativo, postura, enfim, tudo mais. Tudo isso que eu falei, todas as variáveis que eu já passei aqui para vocês, tá? A concepção do grupo qualitativamente analisando o posto de trabalho, variáveis, fatores, ou seja, toda avaliação pertinente, tá? Enviar até a última aula, tá? Então essa vai ser
a figura que vocês vão discutir, que vocês vão voltar na aula para vocês verem qual é a concepção e qual é um primeiro diagnóstico, aquele que a NR17, quando eu atualizar, vai pedir para vocês fazerem, tá? Algo que eu não preciso fazer nada mirabolante para dizer que esse cara tá totalmente errado, tá? Então, basicamente vai ser isso. Ok? Essa foi a primeira aula. Alguém? Comentário? Perguntas? Obrigado, professor. Beleza. Mais alguém? Obrigado pela aula, tá, professor? Foi uma ótima aula, a gente conseguiu captar muita coisa aí com a sua aula, ok? Beleza, então. Beleza, Wanderson. Ok. Bom, obrigado pela aula. Ok, Gisele. Aula também. Tenha um ótimo final de semana. Beleza, Aline. Então, assim, semana que vem estamos aqui de novo, tá? Façam um exercício aí, reúnam aí, conversem sobre o tema. Eu queria poder fazer isso em sala de aula, mas não é possível, tá? Eu acho que a gente ficou 1h45, né, falando. Então, acho que é um horário razoável, minha garganta já está indo pro saco. Em sala de aula seria um pouco mais pausado, a gente pararia. Ok? Eu preciso que você se sinta satisfeito aí com essa carga horária, tá? Ok? E, professor, só recapitulando, Pois não. o exercício é aquele slide lá, análise econômica daquele slide, é isso? Análise eu não ergonômica daquele entendi. slide. Daquele slide. Ah, Tá? Então vocês vão pegar aquela figura lá e aí vocês vão aplicar todas as variáveis que eu falei. Por que que eu coloquei qualitativo? Porque vocês vão só reconhecer, tá? Ao longo das aulas, vocês, além de reconhecer, vocês vão avaliar. Para avaliar, vocês vão precisar medir. E aí, isso é quantitativo, tá? Então, a ideia é que até a última aula vocês possam avaliar qualitativo e quantitativamente. Como nessa primeira aula não tem tudo ainda, vocês vão só avaliar lá as variáveis que já foram apresentadas, tá? Postura, mobiliário, organização, antropometria, talvez. Aquele cara é bem alto, então ele está denotando ali. Já tô dando a resposta para vocês, né? Está denotando que a cadeira ela não está compatível com a altura dele, tá? Tudo isso, coloque, não precisa coisa muito elaborada não, tá? Só façam o padrão normal, que é uma capa, contracapa também, tá? O nome dos alunos envolvidos, tá? Para que vocês possam ganhar presença e exercitarem um pouco do que foi falado hoje, tá? Hoje foi uma primeira aula assim mais tranquila. Para minha aula eu não posso falar tudo, tá? Cara, tem muito material. Então assim, a ideia é que eu passe o máximo de informações compreensível, que vocês abstraiam isso, tá? Eu não vou ficar só lendo slide aqui e eu senti que vocês não estão entendendo nada. Então, por isso que eu preciso do envolvimento de vocês, para que vocês entendam o que eu quero passar para vocês. Ok? obrigado. Professor, só uma dúvida. Pois não. No caso da figura que o senhor mandou lá, a gente tem que levar em consideração também a quantidade de hora que ele trabalha, não é isso? Bom, aquela imagem, ela tá te dando um número limitado de informações, tá? Então, assim, não tem como você saber ali quantas horas de trabalho ele está executando, tá? Então, essa avaliação, ela deixa de ser qualitativa, ou deixa essa tua sugestão, né? Ela deixa de ser qualitativa para ser quantitativa. Não tem como eu dizer quantas horas de trabalho está ali, tá? Por isso que eu só pedi qualitativamente, tá? Quantitativo, se eu apresentasse um enunciado para vocês e dissesse que ele fica trabalhando, por exemplo, ali 5 horas por dia naquela posição, tá bom? Então, essa distinção do que a imagem está te dando, porque isso vocês vão fazer muito, tá? Vocês vão tirar foto de uma determinada operação e vocês vão ter que retirar daquilo informações. Por isso que a foto é um ótimo recurso, mas a filmagem é ainda mais, tá? Porque, cara, é impressionante. Se você falar para alguém, tá, dentro de posto de trabalho, que você vai tirar foto dela, com certeza ela vai se arrumar. Com certeza
Mulher, então, ela vai arrumar o cabelo e tal, tudo mais. Mas, mas aí a pessoa, quando ela fala assim, ó, vou tirar uma foto depois de trabalho. Cara, se ela tiver assim, jogada na cadeira, ela vai se arrumar todinha. E esse não é o foco. A ideia é que você, inclusive, faça uma avaliação sem que eles saibam. Tá? A ideia, ó, oi, tudo bom? Vou fazer uma avaliação do seu posto de trabalho aqui. Não, pode continuar trabalhando aí, não tem problema não. Finge que eu nem tô aqui, tá? Justamente para você pegar os vícios, justamente para você pegar o que ele faz de errado e não sabe, tá? Então, assim, muita coisa ele sabe, muita coisa ele não sabe. O que ele sabe, se você anunciar que você está avaliando ele vai corrigir naquela mesma hora. E aí você não vai pegar esses problemas, né, que se apresentam que, lembrando, a tua avaliação vai ser para aquele espaço-tempo e aquela condição, tá? Então vocês vão registrar isso no trabalho de vocês. Foi feito no dia tal, sob as condições tais, houve esses diagnósticos e conclusões, tá? Tudo que difere disso invalida o seu documento, porque você não vai assumir uma responsabilidade para sempre, tá? E isso o engenheiro ou a pessoa que está fazendo análise ergonômica, ela tem que deixar muito claro. Beleza? Ô Gisele, eu vou disponibilizar já já. Eu só vou pegar aqui os slides, eu vou converter para PDF e já jogo no grupo, ok? E a aula... Entendi, tá? E a aula é o seguinte. A aula eu tô gravando e eu tenho um canal no YouTube. Eu acho que é prof.marical. Eu vou passar melhor para vocês depois. E eu subo essas aulas tudinho. Inclusive tem aulas de outras disciplinas lá. Mas o ideal é que, enfim, eu não sei se eu vou dar a mesma aula para vocês, né? Então, assim, você assistir uma aula minha, por exemplo, de prevenção de combate a incêndio que tem lá, e quando eu for dar aula para vocês, eu vou falar as mesmas coisas. Quase, né? Não tem como falar as mesmas coisas. Mas tem outras aulas lá, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Mas é para vocês recapitularem, para vocês, inclusive, relembrarem algumas dúvidas que surgiram aqui no bate-papo, que nem tudo está nos slides. Os slides só é uma linha de pensamento em que eu sigo. Mas para mim é tão importante a gente estar discutindo aqui as dúvidas de vocês quanto eu ficar lendo slide, ok? Mas aí eu vou subir lá para quem perdeu a aula, talvez, para quem queira recapitular, enfim, coisas do tipo, ok? Tranquilo, pessoal. Obrigado, tá? Ok. Mais alguém? Ok, pessoal, muito obrigado. Beleza, E bom Mário. final de semana aí. Beleza, meu. Bom fim de semana para todos, tá? Semana que vem a gente faz o mesmo esquema. Tentei fazer lá o convite lá por e-mail, mas eu copiei todos os e-mails, aí o Google não aceitou, enfim. Porque ainda bem que todos vocês entraram logo na sala e não ficou aquela coisa de mandar o convite, eu tenho que estar interrompendo muitas aulas. Então, por isso que eu jogo ali para 9h15, 9h20, para 9 horas todo mundo se aprontar, e aí eu consegui seguir a aula de boa, tá bom? Então, bom fim de semana a todos. Eu vou já mandar aqui no grupo o trabalho e vão exercitando, ok? Obrigado, professor. Igualmente, bom final de semana para o senhor aí. Valeu, obrigado. Até mais.